Uma aula aqui, podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês, Rodrigo Chorró, na minha frente meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, que encontro é esse, hein? Então, é um encontro talvez que muitas pessoas consideram aleatório, eu acho que extremamente oportuno. Porque são duas pessoas que trazem verdade, que geralmente nem cobram pelos seus conteúdos. Se você quiser o da Lara, do 3/8, eles vão falando, cara, você não precisa me pagar, o que você quiser tem de graça aí. Tudo que eu fiz, eu já fiz de graça pra vocês. E por isso, talvez eles sejam as pessoas ideais pra protegerem as pessoas. Pelo menos eles acreditam no que eles fazem, né? E a gente gosta de uma confusão também, né? Essa parte eu ia falar mais no meio. Essa parte. Nem sei se vocês gostam da confusão, mas a confusão gosta de vocês. Que chega próximo toda hora, mano. Que é agradecer a primeira vez a nossa casa. Obrigado, viu, Lara? É um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo convite, vocês são muito gentis. Valeu. Mesmo. E... Magnata. Cuidado que não pode bater, ele tá novo, todo quebrado, né, Rapaz, cara? toda vez que eu venho aqui, eu tô novo. todo lascado, velho. Eu acho que tá dando azar, eu acho que é pé frio esse negócio aqui. Magnata. Eu só coloco você na frente dos bons. Toda vez eu digo que eu não preciso mais dizer nada, eu sempre vim aqui dizer as mesmas coisas, mas vocês me convidaram pra conhecer o cara que salvou a vida do professor Olavo, eu ia dizer não. Vocês me convidaram pra levar a público a mensagem do professor Carreira, um cara que foi fundamental, o que eu vou dizer não. Toda vez que vocês me convidam, são convites, como é que chama? Inexcusáveis, né? Um convite que você não pode recusar. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem milhões de seguidores e um público virgem da minha mensagem, porque mais de 90% de quem me segue é homem e mais de 80% de quem segue ela é mulher. Então são públicos totalmente diferentes e que tem valores core, tem valores núcleos muito parecidos, que é a liberdade, que é a rejeição ao discurso estabelecido, a rejeição à imposição, exatamente, e compreensão de que a salvação individual, da meritocracia, que a única maneira da gente combater o crime e a vagabundagem é alinhar as motivações corretamente. É isso, é uma pessoa que tem os valores núcleo. Inclusive, eu estava conversando aqui, ela estava com o livro já todo, olha para como tá o livro, uma pessoa que já leu o livro há anos, a edição antiga, aqui, já tá todo anotado, não é isso? Já tá todo bonitinho aí. Inclusive, ela trouxe de presente o livro do professor Denis, que ela disse que influenciou ela a seguir Ayn Rand, não é isso? Foi ele que me apresentou a Ayn Rand. Denis Xavier, nosso amigo. Já veio aqui 6 vezes no Três Irmãos. Pois é. E aí a gente chama a Ayn Rand carinhosamente de a véia. Porque agora ela ficou muito íntima nossa. Rapaz, ela, inclusive, diz... como é que chama? Tem duas coisas que o pessoal diz que desmoraliza ela, né? Que teve... o marido dela era cook mesmo, dentro de casa, dava pra outro cara com o marido dentro de casa, não é isso ou não? Exato. Sério? Olá, não sei, não sabia isso não. Individualismo não é isso ou não? É dela, ela faz o que ela quiser, não é isso ou não? E a outra crítica pública que se faz muito a Rand é que ela defende a liberdade, foi contra o comunismo e morreu mamando no sistema público americano. Exatamente. Mas se eu tiver uma mensagem pra você em relação ao welfare desse país, mame até sai sangue, né? Isso você tem que usar até o último centavo. Cada centavo que você não usar, meu irmão, alguém vai usar, né? Isso pra contra você, não é isso? Hein? Pra você vencer o sistema, você tem que entender parte do sistema, você tem que estar lá no meio. A galera não entende isso não. Mas você é o ferrenho defensor da produção de que, mano, se o Estado estiver me tomando e eu conseguir pegar um pouquinho de volta, pô, que mal tem nisso. É o mínimo. É o mínimo. Uhum. Porque ele não vai te dar de graça, não. Você tem que ir lá. E nem é de graça, porque nunca você é de graça. É mais trampa caro igual do um que condenado. Olha o tanto que 3/8 é bom de trabalho. Ele tá lá um tempão, ele cheio de doença, todo quebrado, todo fudido. Não, eu trabalhei no plantão sexta e botei atestado, né? Isso aí já tá entrada no hospital, né? Maluco. E eles não deixam o cara parar de trabalhar? Que estado satânico é esse, mano? Não, mas é isso. Como é que chama? A máquina é feita pra a punição não ser a sentença. A punição, muitas vezes, é o processo. É a existência de um processo contra você, a existência do inquérito que não acaba nunca, que foi reaberto pela AGU de Bolsonaro, no inquérito das fake news foi reaberto pro Bolsonaro, pela AGU de Bolsonaro, não é isso? Uhum. Eu até falei isso ontem, o cara ficou nervoso lá, não é isso? Mas o certo é fazer como ela faz. Não discutir nome de político, não ganha nada com isso. Boa. Não soltar fogos na porta da STF, né? A gente ganha alguma coisa soltando fogos na porta da STF, fazendo protesto, indo pra porta de quartel. Escolhendo menos pior. O nosso voto real, cada centavo que você consome, cada centavo que você poupa, cada real, se você comprar uma água mineral, você muda o valor da água mineral, a quantidade de água mineral disponível, a remuneração de quem produz, vende e transporta água mineral. Cada centavo que você consome ou poupa modifica a realidade física desse mundo, não é isso? Esse é seu voto real, que tem consequências reais. Seu voto na urna, meu irmão, a chance de ser decisivo é menor que ganhar na Mega Sena, né? Exatamente. E você, Lara, como que é a sua relação com o Estado? É exatamente assim. Eu penso no minha pátria, minha família, e minha família sou eu no momento.
Não tem nada que eu possa fazer expressivo a não ser passar a mensagem que eu tenho para as pessoas. E a mensagem que eu tenho para as pessoas é exatamente essa, que o que você faz por você é mais importante do que o que você tem potencial de fazer por uma galera que, na verdade, você nem conhece. Então, eu me preocupo em fazer o meu. Eu me preocupo em se isso aqui tudo explodir uma hora, se eu tenho como pegar meus paninhos de bunda, juntar, pegar quem eu amo e sair daqui. Desde que eu tenha como fazer isso, eu tô tranquila. Pô, e você sempre teve esse pensamento? Sempre tive esse pensamento. Sempre. Você já assistiu a introdução do Free to Choose de Arnold Schwarzenegger? Não. Rapaz, se você nunca assistiu, eu recomendo altamente que você assista. Bote na internet aqui. Arnold Schwarzenegger Free to Choose. O Arnold Schwarzenegger diz o seguinte: quando eu tinha 11 anos, os meus colegas de escola discutiam que profissão eles iam seguir baseado em quanto eles aposentavam. Eu sabia intuitivamente que isso era imoral, que isso era medíocre, que eu nunca seria alguém pensando assim. Por isso eu tive que sair da Europa pra ser o melhor. Eu não seria o melhor ator, eu não seria o melhor governador, eu não seria o melhor do mundo em porra nenhuma num ambiente de mediocridade, não sei o que lá. Aí ele começa a dizer que a primeira vez que ele assistiu o Free to Choose com o Milton Friedman, ele finalmente viu toda a fundamentação daquelas coisas que ele já sabia intuitivamente que eram malignas e benignas. Você não assistiu assim, Free to Choose com o Milton Friedman? Eu vi. Pra mim, o maior professor que eu conheci pessoalmente, o cara mais sábio que eu conheci foi o professor Olavo de Carvalho. O maior professor que eu tive que eu não conheci foi o Milton Friedman do Free to Choose. Recomendo altamente. Assim como o professor Denis Xavier salvou muitas pessoas, né? Isso no Brasil. Opa. Esse vídeo do Milton Friedman, Free to Choose, livre para escolher. O próprio Arnold Schwarzenegger diz que ele sempre foi anti-estatista, ele sempre foi anti-pagar imposto, ele sempre foi anti a zorra toda, sempre foi pela liberdade, mas não tinha, tipo, a argumentação do porquê, que era o imperativo moral, né? Ele só sentia ali no fundo que não era certo isso, né? Aquela história que ele fala ali, é a história que a maioria de nós sente, é a primeira vez que a gente é exposto à argumentação. A maioria das vezes que eu fico argumentando sobre o princípio da não agressão, eu faço argumentação baseada na religião, que não é a da Lara. Eu digo, rapaz, a regra de ouro de Jesus, a regra de ouro de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, considerando que Deus é a realidade, é a verdade e a vida. E o próximo como a si mesmo é o princípio da não agressão. Você agride, você inicia a violência contra inocentes que você ama. Se você amar a realidade, você vai iniciar a violência contra inocentes. Exatamente. Você vai assumir sua responsabilidade, né? Então, os randianos, pô, lá na comunidade do Bitcoin tem vários Reicher. O Winston mesmo gastou uma grana alta aí durante décadas aí pra divulgar os trabalhos da Ayn Rand. O objetivismo, né? O próprio professor Olavo admitia, né? Que embora tivesse essas questões pessoais aí da putaria do Cook da casa de Rand, é o único sistema filosófico completo do século XX, que tem a estética própria, tem todos gnosiologia própria, axiologia própria. E eles criaram um sistema filosófico próprio que chega a verdades que não são só lógicas, que são comprovadas na realidade concreta. A verdade do PNA, ela não é apenas lógica, como é da realidade dos fatos. Tipo, você não precisa acreditar em Deus pra acreditar em certas verdades, como que o sol nasce a cada dia de manhã cedo, não é isso? Não? Ou que a Terra é redonda, fazendo referência a Léo. Engenheiro Léo, rapaz, foi mal, eu tenho que pedir desculpa. Super Xandão. Rapaz, os caras me botaram pra gravar 3 podcasts em menos de 12 horas. Eu tava fudido ontem da garganta, velho. Foi mal, perdão, como é o nome? Engenheiro Léo e como é o nome do outro? Você fez Super falta Xandão. lá, né? Rapaz, eu soube que Engenheiro Léo tomou pau, perdeu o seguidor, e quem ganhou o debate foi Super Xandão. Meus parabéns a Super Xandão. Eu prometo que da próxima, meu irmão, eu vou fazer o esforço que for. Eu pago, inclusive, eu vou pegar na casa dele o Hindenburg Melão, o brasileiro de maior inteligência certificada. Eu quero ver o Hindenburg Melão ser derrotado por você, Super Xandão. Não é isso ou não? Mas se der o seu Hindenburg lá, ninguém sabe quem é quem. O seu Hindenburg é igualzinho, mano. Pô, não vai saber quando é o seu. Quando é o Hindenburg que estiver falando, ele é mais grisalho, não é isso? Não, ele é um pouco mais grisalho, não? Não, igualzinho. Então. Pô, o Léo conseguiu perder o debate da Terra plana, então. Não, a galera me falou que ele inclusive perdeu o seguidor no dia e o outro cara ganhou. É verdade isso ou não? O Xandão ganhou. O Xandão provou que a Terra é plana. Que não existe gravidade, não é isso? Meu Deus do céu. Esse cara deve ser bom de A Lara tá aqui assim. O que eu tô ouvindo? Esse cara é bom, não é? Ou não? Fiquei interessada, quero ver. A Lara começou a pensar assim, em que mundo estamos vivendo, hein? Não, pô, bateu 17 mil pessoas vendo, porra. Tem quantas pessoas vendo aí, Magnata? A gente tá com quase 2.000 pessoas. Pois é, tinha 10 vezes mais gente vendo ontem Terra Plana com o Super Xandão e Engenheiro Léo. O nosso só vai crescer que não existe agora, gravidade. Galera. Dá like aí pra compartilhar isso aí. Não, ele vai aumentar o dos outros que o cara ouvindo. Porra, eu tenho que ver isso, né? Que porra é essa aqui? Ô, Lara, e pra pensar assim, você já se lascou com o Estado? Não, é que na verdade eu lembro que eu olhei pra isso pela primeira vez naquela época que teve a reeleição era Dilma ou Aécio? Dilma ou Aécio. Foi a primeira vez que eu olhei pra política. Eu já lia sobre filosofia, já gostava do assunto, mas eu nunca tinha
tinha entrado no assunto política em filosofia. E aí eu lembro de ver aquilo e começar a reconhecer os ciclos. E ver os ciclos como eles acontecem iguais, de tempos em tempos, dependendo de onde está, só mudando de lugar para lugar e qual ponto do ciclo que é mais forte, né? Então, onde vai ficar uma coisa mais à direita, uma coisa mais à esquerda, comecei a me interessar por isso. E aí comecei a ler sobre esse ponto de vista político-filosófico para tentar entender o que era o quê. E aí foi ao ver o que era o quê que eu vi o quanto a galera estava falando de coisas que não eram aquilo. Então, o pessoal estava colocando umas pechas, né? A pecha da esquerda, a pecha da direita no nazismo, a pecha da esquerda no fascismo e assim... Fui olhando para isso, me interessando sobre isso. E aí foi nessa época que eu conheci o Denis, que comecei a ler sobre os principais nomes do liberalismo. E aí foi nessa leva de ler sobre o liberalismo que eu comecei a ver que isso se aplicava na minha vida econômica também, né? Que para onde ia meu dinheiro também fazia sentido. Coincidiu de ser a época que eu comecei a ganhar dinheiro, porque antes eu era uma fodida, não tinha dinheiro para nada, devia tudo até as calças. Então eu comecei a ganhar dinheiro acho que uns 3, 4 anos depois de começar a estudar essas coisas. Então eu já sabia mais ou menos para onde mandar. Demorou para eu entender que o que eu achei que funcionava não era exatamente o que tinha que funcionar. Demorou para eu entender que Bitcoin era uma opção para guardar dinheiro e não necessariamente para... Hoje Bitcoin é uma opção para você. Hoje é onde eu guardo o meu dinheiro. Caramba, velho. É onde eu guardo ele. Porque real não é dinheiro, não é isso? Exato. Então é onde o que eu considero de patrimônio o que eu tenho em Bitcoin. Eu tenho um patrimônio aqui. Eu tenho um patrimônio fora daqui. Eu tenho patrimônio, mas aqui, o que está no Bitcoin para mim é o que eu tenho seguro. Que é o que ninguém tira, que é aquela pergunta que eu fiz antes. Esse gráfico que você está explicando, você lembra disso aqui? Lembro. Tem 4 posições políticas. E tem 4 coisas que acontecem na vida da pessoa que determinam a posição política dela, né? A pessoa não tem dinheiro, geralmente ela é de esquerda, não é isso? A pessoa passou de ganhar dinheiro, ela quer liberdade. Exato. A pessoa geralmente é a favor da putaria e tal, até ter filho, não é isso? Aí Exato. o cara... aqui o ciclo, não é isso? Aquela coisa que acontece. Você é a favor do Estado, até você tomar uma sentença condenatória, uma multa indevida, não é isso? Aqui o ciclozinho aqui, não é isso? Exato. E como tem cada vez mais multas indevidas, mais perseguições, mais gente está sendo empurrado, não é isso? Pra liberdade, né? Que não necessariamente é a direita. Porque a galera quer sair da esquerda vai pra direita, mas a direita e a esquerda... Já que a gente tá falando de política, a gente tá falando disso, mas eu preciso definir o que é direita e esquerda aqui, né? Porque aqui a galera chama de direita uma galera que é pró-Bolsonaro. O que não significa que eles sejam de direita. Ele dizia, me afastem da direita, eu sou centrão, não fez o que ele falou? Pois é, não. Ele falou, mas eu sou centrão, não mesmo na época direita, que, mesmo na época que ele assumiu como direita, ele jamais foi. Não, ele se assumiu agora que não é mais porra nenhuma, não é isso? Agora que não serve mais pra nada, né? Agora que não manda mais porra nenhuma. Ele pediu desculpa ontem 7 vezes a Alexandre de Moraes. Não foi? Eu achei ele que chamou ele pra ser o vice dele em 2026. Eu achei que Bolsonaro ia chegar lá e dizer assim, se você for homem, me prenda, mas solte as 1000 pessoas inocentes. Eu pensei que ele dizia, olha, não sei quem é inocente, não sei quem é inocente, eu estou à disposição aqui, eu assumo a porra que for, me bote na cadeia. Eu sei que, rapaz, se ele falasse isso, o cara ia sair como homem ou não? Não, ele pergunta pra ele se pode fazer uma brincadeirinha com ele, chama ele pra ser vice. Olha esse tribunal. Você já assistiu aquele... Tem inclusive o vídeo A Revolta de Atlas, que quando o Hayden chega lá no tribunal, não reconheço esse tribunal, a diferença de vocês pro ladrão, ela é marginal, né? Ele pensei que ele ia meter aquela do Hayden, já assistiu esse vídeo? Não. Tem o filme da Revolta de Atlas, né? Eu posso chegar assim, olha a diferença entre vocês e um chefe de facção, é que o chefe de facção, ele tem um pouco mais de liberdade do que vocês, né? Isso não é o código da facção. Se ele chegasse lá e metesse esse discurso, dissesse, olha, se você for homem, pode me determinar minha prisão agora liberte os 1000 inocentes que tomaram mais de 14 anos de cadeia, não é isso? Liberte, você não precisa mais deles não, bote toda a minha família na cadeia e eu vou delatar todos, agora bote os inocentes soltos agora. Rapaz, se eles falassem isso, rapaz, a população ia dizer, rapaz, que era homem, não é isso ou não? Renato. Ou não? Mas ele fez o inverso, né? Ele chamou o Xandão. Não defendeu ninguém, disse que era inocente. Vem ser meu vice ele exatamente. Pediu desculpa pelas denúncias de não... E tomou um declínio, tomou um declínio. Tomou um declínio na hora. Não, ele está dizendo que ainda é candidato, bicho. Bolsonaro vai ter apoio dos caras que apoiaram ele e foram pra cadeia? Bolsonaro vai ter apoio dos caras que apoiaram ele e foram pra cadeia respondendo o processo que ele deu as costas? Se ele ganhou, tipo, por uma diferença irrelevante no passado, ele teve mais voto quando ele perdeu do que quando ele ganhou. Como é que esse cara vai ganhar? E mesmo que ele ganhe, ele vai fazer o quê? Que ele teve um poder que ninguém nunca teve, nem o imperador teve o poder que ele teve. E não usou isso da forma que poderia ter usado. Eu só preciso que vocês me autorizem. A galera autorizou? Ele fez o quê com a autorização? Foi lá ler a cartinha como é o nome do cara aqui de São Paulo, não é isso? Do Temer, não é isso? Acabou, velho, acabou. Não tem negócio de eleição, não. Mas parece que a galera ainda tá alucinada, Renato. Eu vou te falar que até eu vi muita gente falando assim, mas ele falou pro Alexandre
que em 2026 ele vai ser candidato. Sim, ele falou também que a Foi isso caneta que ele dele quis ia cantar. falar. Ele falou depois da eleição que a caneta dele ia cantar, que ladrão não subia a rampa. Teve essa conversa que ladrão não subia a rampa. Ele falou isso, não falou, acabou. Ele não disse Ele falou que não ia ter Pois nenhum é. incentivo à lei feminista. Não, ele falou que ia defender a família, chegou lá Exatamente, agora e ele se aprovou orgulha tanto de das lei leis feminista, defesa de exato. falsa. Você não pode, um advogado do Ministério Público não pode chegar numa audiência e dizer assim, você fez uma falsa acusação, isso é crime. Sim, O cara vai exatamente, preso foi se ele. se ele disser a verdade no julgamento de falsa acusadora. Tem lei de defesa falsa acusadora de crime com o nome de uma falsa acusadora. Você não pode chegar e constranger a pessoa dizendo que é uma falsa acusação na defesa do seu cliente. Que porra é essa, velho? A nossa fazer o vida com jabá? armas tá bem O pior quê? agora do que antes dele entrar. Posso fazer o jabá disso aqui? que é, Lara? Pode fazer. A nossa vida com armas tá bem pior agora do que antes Então, dele eu entrar. até ia te perguntar isso, assim, porque parece que você tá concordando com o que o Renato fala aqui em relação ao Bolsonaro, né? O cara que E a mais gente tava armou gente falando- nesse país foi Alexandre de Moraes. O cara que mais botou arma na mão de gente nesse país foi Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi o responsável por modificar o entendimento na lei de desarmamento pra dar arma à guarda municipal. Tem mais guarda municipal hoje com arma na mão do que policial civil nesse país. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Alexandre de Moraes armou centenas de milhares de homens com respaldo ele mudando o entendimento da lei. Entendi. Porque antes era só município acima de 500 mil habitantes, salvo engano, não é isso? Ele chegou e liberou geral pra todos os municípios, né? Guarda municipal tem arma hoje? Sim, Efetua prisão, sim. dá pau? Sim, Pois sim. é, graças a Alexandre de Moraes. Coisa que o Bolsonaro não Foi- fez. Não quê? fez. Então, eu tava te falando, né, Lara? Tipo, você é atiradora. Sou, Já fez sou curso de, né, CAC. Eu recomendo altamente levar tudo pro Sinarme, viu? Acho Você que fez- as regras vão piorar, né? Isso É, não. né? Você fez curso com o Não, Paulo Bilinski, eu né? fiz Eu alguns acho que cursos foi com ele que ele. te ensinou primeiro. Comecei a com o usar, Benê né? Barbosa. Ah, eu vi você falando isso Comecei também. com o Benê Barbosa e depois fiz muito tempo com o Paulo Bilinski, que é um amigo muito querido. E aí, você não tem discordância com ele em relação ao Bolsonaro? Que ele Ele é bolsonaristaço. É que nós somos muito amigos mesmo. Nós somos amigos antes de sermos cidadãos. Aham. Então a gente tem discordâncias naturalmente. Ainda falei com ele, acho que foi anteontem, perguntei pra ele como estava a situação da Carla e da Carla Zambelli, né, de como que tava e tal. Ele disse que tava lá numa celeuma, que eles estão tentando resolver, mas ele sabe qual que é a minha postura e sempre respeitou muito bem, e assim como eu respeito a dele, apesar de discordar veementemente. Legal. Rapaz, quem é que não tem parente, velho? Bolsonarista petista. Exatamente. Você vai deixar Sim. de amar Vai seu deixar tio? de amar, exatamente. Você vai deixar de amar seu tio? Rapaz, eu briguei com muita gente na família. Você vai deixar de amar Você sua brigou tia? mesmo? Eu não briguei Você com vai deixar de amar sua ninguém. tia? Não, eu não eu não briguei, o briguei. Cabeleira que brigou. Eles que brigaram com você, entendi. Eles brigaram Aham. comigo, né? O que fez eu ter um hate absurdo de política, sabe? Tá. Eu tô num nível, assim, que, pô, pra mim, Lula, Bolsonaro, Deus que me livre. Acabou a política dessa pra você, cabeça, agora é sabe? comunismo na veia. É, Acabou a exatamente. política, É a agora é única- comunismo. a única Vai solução. ser. Depende de quanto dinheiro a gente tem. Se a gente tiver menos, a gente é comunista. Se a gente tiver mais, a gente é mais É isso, libertário. mas a meta do comunismo é o anarquismo. O objetivo do comunista, o nome comunismo é o regime que não existe mais Estado, não é isso? A única coisa que diferencia a ideologia de um libertário pro comunista não é o objetivo final, que é o princípio da não agressão, a inexistência do Estado. Os comunistas concordam que o Estado é imoral, que as relações violentas são imorais. Eles só discutem qual o meio. Eles querem o meio violento, matando todo mundo de uma maneira que foi tentada dezenas de vezes. E em todas as vezes morreu os 20% Mas, da elite Renato- da sociedade. Não, mas, Renato, Não é deixa eu isso? te perguntar Não um é o negócio. verdadeiro comunismo, não é isso ou não? O quê? Mas o objetivo final do comunismo não é... É um mundo sem Estado. O comunismo A é igualdade. o regime. Não, é um mundo sem Estado. O comunismo é o regime que o Estado já deixou de existir. Só que eles dizem que pra chegar nesse momento tem que existir a ditadura do proletariado, que não acaba nunca. E mata todo mundo, não é isso ou não? Sim. Você concorda com eles. Sim. E aí, normalmente, a ditadura do proletariado, em vez de virar um mundo sem Estado, vira um Estado totalitário e que volta ao despotismo ciclo. absoluto, como era no passado. Hoje, você chega na Coreia do Norte, é um culto de personalidade maior do que qualquer rei do passado, não é isso? Não acaba, a ditadura do proletariado, que era pra ser uma coisa temporária, não acaba nunca, não é isso? Aí quando você pergunta isso pra um comunista, não, mas ele não foi o verdadeiro comunismo, não é isso? Ele vai dizer É, que o mas- objetivo principal do comunismo é uma situação de igualdade. Igual. E que daí eles estão dispostos a sacrificar a liberdade pela igualdade. Não, nós Sim. também somos a favor da igualdade. É uma das É teorias isso, que tá. eles É têm isso. no processo, É isso, né? Lara, nós Depois, também somos quando a favor igualar, da acaba. igualdade. A questão é que a igualdade que a gente defende é É de formal. oportunidade. É formal. Que você seja tratada formalmente igual ao outro, que a sua diferença seja pelo seu comportamento e não por algo que você é, não é isso que a gente defende? certo. A igualdade formal. E eles defendem a igualdade material. Que independente do que afinal. você fez, você tem a mesma dignidade, independente do mérito, que um vagabundo e você vale igual, não é isso? Isso. Existem sociedades de dignidade, existe sociedade de honra. E sexologia, né, que são os valores, não é isso? O Brasil
expressamente na Constituição, resolveu ser uma sociedade de honra. Quando ele diz assim, olha, o fundamento e o limite da propriedade é sua função social. Social é de Satanás mesmo. É da opinião de um político. Então não existe propriedade se a propriedade é condicionada à opinião de outro cara, não é isso? A sociedade, a Constituição brasileira optou pela dignidade, que é você ter o mesmo valor como humano de um vagabundo, de um cara que nunca trouxe nada. É por isso que, inclusive, Roupa, que é um dos caras que também defende o libertarianismo com outra argumentação que não é randiana, ele demonstra que moralmente as monarquias, em regra, são superiores às repúblicas, não é isso? E que a democracia é o Deus que falhou. Que a democracia é o Deus que falhou, Adoro que foi esse livro. popularizado com Renatão Moicano, Sim, não é isso? gosto muito desse livro. Fuck Macron, não é isso? Fuck Macron. Posso fazer o jabá do brother que você trouxe Faz o negócio aí, aqui? Cadê? Ó, tá? É aquela câmera ali, é? Você tá Essa. vendo isso aqui? Se você quiser comprar isso aqui, chama Stack Beat. O lema da Stack Beat é o do Valander mais grosso, não é isso? Inclusive tá o QR Code na tela aí pra comprar. Mas explica pra Lara como funciona Explica isso pra aí. mim. Isso aí é legal mesmo. O Valandro, Não. ele é um gaúcho, mas ele diz que ele é um gaúcho verdadeiro, que o gaúcho Você de Pelotas e de como é o nome do lugar? Da capital lá, não são gaúchos verdadeiros, não é isso ou não? Nunca vi Ele diz que a falar maioria isso. dos gaúchos não votam em homossexual, né? E você tem umas teorias dele lá que... Mas vem cá, como é que você é o governador? O único reeleito na história do estado, o cara não tem um marido, rapaz. Ele diz que não, que eles não são gaúchos verdadeiros, que ele é gaúcho, que ele é um colono, não é isso? Céu. Ele anda mesmo com... Eu fui pra Europa com esse cara, ele andando com aquela porra o dia inteiro com aquela onda, bebendo aquele negócio pra cima e pra baixo. Se você quiser... Chimarrão. É isso. Isso aqui é uma chapa que salvaria seus bitcoins se você tivesse com seu bitcoin escrito em papel no Rio Grande do Sul na enchente, não é isso? Essa é uma placa 1248. Ele vende diversos métodos físicos de registro de Bitcoin para que você isso aqui nunca será destruído com tiro, com incêndio, com explosão. É uma maneira, você comprar 2 ou 3 barras dessa e deixar em lugares escondidos. Você também não tem como ser roubado se adicionar uma passphrase. Inclusive, nós fazemos eventos presenciais. Ele vende isso nos eventos presenciais. Bote na internet aí, missãobitcoin.com.br. Se quiser, clique aí no meu, @R30, tem um link da bio lá. Tem tudo aí. @R38TO, você chega lá. Primeira semana do mês que vem estaremos em Fortaleza. Primeira semana de agosto estaremos em Recife. Cada mês do ano a gente está em uma capital. E Valandro vai lá vender, inclusive, as coisas dele. Se você não quiser ter paciência, você clica aí, como é stackbit.com.br, Tem o link, né? tem o link, tem o QR Code, tem Como é o o- cupom Magnata, 10% de desconto no cupom Magnata. E se comprar em Bitcoin, tem mais 10%, porque gosta de vender em Bitcoin. Nossa, Então deixa você eu ver. ganha 20% Mas você não de E aí, como é que Isso é uma Você função de comprar em centro. Bitcoin. Isso é uma função de centro. Você vai pegar ou um martelo, uma marreta, o jeito que você quiser, Tá. e vai dar uma porrada pra marcar um negócio aí Certo. nos números. Tem uma tabela de conversão. Se você for no site da Stackbit, ele tem um tutorial passo a passo. Como você vai gerar 12 palavras ou 24 palavras. Como você vai transformar essas palavras em números e como você vai marcar o número no placa. metal. Tá, entendi. Agora, eu aconselho altamente que você não bote um centavo nisso, a não ser que você faça esse processo de ida e volta umas 3 ou 4 vezes. mas né? dá- Ah, sim, dá- né, por favor, porque pelo amor de Deus. Exatamente. Se eu- O cara- exatamente, o cara tem que errar estar uma sabendo conta, botar muito a palavra bem. errada e jogar a porra fora, não é isso? Não, mas aqui, ó, tem que Então, explicar a sim, palavra é, o vai- seguinte, ó. Tem 2.048 palavras Tá. lá nos Bitcoins lá, Certo. né? Aí vamos supor que você pegou a palavra... Pledge. A primeira palavra sua, ela é a palavra número 1000. Tá. Lá. Aí você vai vir aqui, primeira palavra é o número 1. Tá. Você vai bater no 1. E Tá. zero E não bate depois nada. você não bate nada Pronto, nas uma outras. marcação, bota Porque um é número. mil. Gente, não é tão simples, né? É, tá vendo? Isso aqui é genial. Com ponto, você É. escreveu um número de 4 dígitos. Palavra 2. Palavra 2 é 148. Você vai pegar na palavra 2, você não marca nada na primeira, depois você marca 1, marca 4. Peraí, na palavra marca 2 8. aqui, eu não marcaria nenhuma na É primeira. porque são Isso. 4 dígitos, 148, qual o primeiro dígito? 0, não é isso? Tá, certo. E o- Aí você não o marca terceiro nada. não tem. Se é 0, não marca nada. Tá, entendi. Como é que marca 1 aí? 1, Entendi. 4, 8. 4, Tá, marca daí eu 4. faço isso na É. palavra 1, na E 2, oito. na 3, na 4. Se for 199, 14, você vai 24. marcar 1, aí você vai marcar 1 mais 8, 1 mais 8. Que aí vai ser 199. 1 mais 8, 1 mais 8. Ah, entendi. Entendeu? Aí você vai marcar a palavra 199. mais Sua segunda palavra é a 199. E aí você vai colocar todas as palavras da sua senha. E esse moço do inventou Bitcoin aqui. isso? Inventou isso. Balando é Inventou. foda. Posso dar uma dica? Se você ainda quiser você aula pode de Ô, graça. Magnata, Combinado. 10% de desconto. O quê? Começar de um lado ou de outro. Só você que sabe de onde você começou. Entendi. E aí depois você tira esse Porque adesivo Ele é espelho. Gente, se Você cai um tira negócio esse desse no adesivo. Enem, elimina a gente pra caramba. no Enem. Nossa. Não, o problema é que antes de botar dinheiro, é bom você fazer o processo de volta Não, umas tem que 3 fazer, vezes. tá. Pra ver se você botou a porra direito, não é isso ou não? É, sim, sim. É isso. Mas esse é o essa é a processo. chance de não esquecer, Gerar né? as palavras
e marcar as palavras no ar, isso é uma coisa que você tem que fazer com 3 horas livre. É uma coisa que você tem que fazer num dia que Sim, você não eu tem nenhuma imagino. pressa. Basta fazer uma vez na vida bem feito que acabou, não é isso? Agora, qual que é o Porque- risco maior? O risco maior é eu fazer isso aqui, depois esquecer como que eu faço isso, ou eu anotar num lugar e pegar fogo? Rapaz, como é que você vai esquecer um padrão 1248? Uma vez que você aprende isso aí, é como bicicleta. E se você esquecer, você entra no site da... Você acha que vai deixar de ter aulas na internet de É como é que é? verdade, né? É verdade. A gente quê? vai recuperar. E pegar fogo não vai pegar nunca, porque essa é a grande Esse sacada. louco aqui aguenta até tiro de É fuzil. indestrutível. É indestrutível. Ele tem vários modelos. Que material que é? É um aço aí É, cirúrgico, sei lá o quê. Acho que é o Ele tem adamante, vários- acho que é tirado da costela ele tem do Ele Wolverine. tem um pequenininho que custa R$50 e vai aumentando o tamanho. Tem um negócio que é desse tamanho aqui, que pesa meio quilo, tem vários. Ele tem, Caramba. tem várias variações. E o cara que pega, ele não consegue ler porque ele não vai saber a ordem, E se ele certo? souber ler, não tem Você problema vai nenhum. arrancar esse Não tem adesivo problema aqui nenhum. também, ó. Não, mesmo que Tá. o cara saiba o padrão 1248, não tem problema nenhum. Porque além disso, você pode adicionar uma passphrase. Qualquer senha da sua cabeça. Caramba. Aí, se você tiver Tem alguma gente que dúvida... coloca isso na geladeira, tem gente que coloca isso no fundo do quintal, na caixa não, você d'água. teria Joga na várias. caixa d'água da sua casa lá, ó. Ó, Tá lá. Se você me permitir, eu vou dar 3 dicas a você conseguir fazer autocustódia. Fazer autocustódia é você ter controle exclusivo das suas chaves privadas. Essa é a única coisa eficaz a fazer para combater a corrupção, os vagabundos, a ditadura. Se você morar em Cuba, na Venezuela, em qualquer país que não tenha lei, não é isso? Não sei que país você mora, não é isso? Mas se você vive num país que você não quer contribuir com um vagabundo governante, a única coisa que você pode fazer é vender tudo, não dar dinheiro ao vagabundo, não financiar o corrupto. É autocustódia. O que é autocustódia? Bote na internet aí, no canal Bitcoinheiros. Tem 3 mil horas de graça. Agora, se você quiser pagar, bote aí, batismo Bitcoin, escreve aí Bitcoin Black Pill na Hotmart, é 300 conto em não sei quantas mil vezes, que tem tutorial do início ao fim, não é isso? De graça. Tudo de graça. Não, tem pago de 300 conto e tem de graça 5 mil horas, não é isso ou não? Sim, sim. E o livro, se você quiser clicar, tem um livro em PDF, esse livro aqui tem em PDF, tem ditado no YouTube, é de liberdade, não é isso? Você nunca teve medo de lidar com bitcoins, não, Lara? Sei lá, pirâmide. Eu vou te falar que eu não tive Tanta medo gente porque meu tomou primeiro golpe. contato sobre Bitcoin foi com o Renato. E não dá pra ouvir Você o fez que... alguma coisa na internet ou pegou o livro e meteu bronca? Eu vi você no TikTok. E aí eu vi os vídeos dele no TikTok e já fui direto no livro. Aí viu um C15 e gostou. Foi de fato. Então você Por que tem o quê? duvidar Você tem disso? 2 anos, Viu 3 o anos. Encio Kiss tava logo no comecinho. É o Não, quê? o Você Vocês tem têm- 2 anos de No Bitcoin. máximo, estourando. No máximo, estourando. Eu A comunidade, Posso tentar metade- lembrar. Eu lembro que eu tava num voo posso tentar lembrar que voo que eu tava quando eu sentei pra ler o livro. No máximo, uns 2 anos. Mas fez sentido. Fez sentido. Então, eu continuo operando aqui. Eu continuo operando nas coisas daqui. E aí, todo o meu lucro no que eu faço daqui, então eu sou meia bomba. Porque daí eu faço metade. Todo o lucro que eu faço na bolsa aqui, ou na bolsa fora do país, ou nas coisas que eu faço aqui, ou nos ETFs que eu compro, ou todos esses lucros eu jogo lá pro Mas Bitcoin. nos últimos 2 anos, a não ser que você tenha mexido com o Treasury de Bitcoin, nada bateu, não é isso? Ah, foi difícil, né? Você chegou é que a comprar Cash 3? Tem coisas. Não. Cash 3 foi a ação que mais bombou, triplicou esse ano, que foi o Bitcoin Treasury do Brasil, né? E aí eu ainda tenho o meu primo que faz isso pra mim também. Meu primo, que é meu gerente, a gente faz juntos, ele faz muito bem, ele opera muito bem. E esses dias ele ainda mandou uma mensagem pra mim falando: saiba que a senhora é muito patriota. Porque o Banco do Brasil tava muito bom, ele deu uma comprada e deu uma subida. Mas ele que faz essa operada, assim. Essa operada eu não faço. Eu faço só fora daqui. Eu tenho 5 ações fora daqui que eu confio. Então, é Google, Facebook e Apple, é o básico. É praticamente comprar o índice, comprar Nasdaq, É né? isso, Magnificent exatamente. Seven, né? Exato. Então, é isso que eu opero. E aí, o lucro do que dá pra lá, eu jogo pro Bitcoin. Bitcoin. É, Porque eu e- penso que ali no Bitcoin, eu não encaro o Bitcoin como um investimento, eu encaro o Bitcoin como dinheiro onde tá guardado. Porque aquela pergunta que eu te fiz antes da gente dar o play aqui, se todo o dinheiro que eu tivesse feito na vida nos últimos 10 anos estivesse em Bitcoin, durante um litígio eu não teria necessariamente que Perdido. entregar perdido. Metade. Não teria perdido metade. Você entendeu? ter problemas no litígio? O que ainda tenho interesse pelo resto da minha vida. Ainda Sério? tem? Não começou o processo ainda. Já faz mais de 3 Até a anos que eu tô morte, né? separado. É até que a morte termine isso, exatamente. É até a Não morte. começou. A gente tá esperando a justiça fazer alguma coisa. Não começou. Todo o patrimônio, todos os imóveis, tudo que a gente comprou, tudo, tá tudo parado. Você acha que se você tivesse Bitcoin nessa época, eu você seria teria problema tão mais assim? feliz. Tão Ele mais não feliz hoje. separar de você? Você já pensou nisso? Não sei. Talvez. Não sei. Porque o Renato fala muito isso, né, Renato? Bitcoin muda a relação de homem e mulher.
Muda pai e completamente. filho, e Isso, governantes governados. das coisas que você fala, isso é o que pra mim faz mais Isso aí sentido. muda a relação. Você pode me matar, você pode dizer pro juiz lá. Exatamente. Se Bolsonaro Não, tivesse ele botado a ele onda teria no muito Bitcoin, mais respeito ele por mim poderia se ter eu... chegado e ele- disse assim, olha, eu quero exatamente. que você tome meu dinheiro, eu lhe desafio, como é o nome, como é o nome dele fez? Tome meu dinheiro, eu lhe desafio pra juíza lá, como é o nome dele? O Fraga, não é isso? O que Daniel pegou tudo. Fraga. E que o Daniel Daniel Fraga Fraga. saiu e Eu deixou quero tudo... que você me tome meu Que dinheiro. a Polícia eu te desafio, Federal, não a é Polícia Civil foi lá na porta da casa dele e não conseguiu podia entrar. nada, não é isso? Era maravilhoso, É exatamente. isso. Teve um episódio que eu gravei, não foi esse episódio de faca daqui, mas foi um episódio de faca com o Roxo, não é isso? Que O Fernando Roxo. O Roxo fala assim, o melhor índice do mundo é o Nasdaq, que é essas ações que você compra. É mais ou menos a variação delas. Tem uma variação pequena, mas elas são 90% do índice. Aí ele mostra que o Bitcoin é 3 vezes Nasdaq pra cima e pra baixo, sem custo de funding. Quem comprou Bitcoin nos últimos 5 anos teve o triplo do resultado pra cima e pra baixo do melhor índice do mundo, que é comprar isso aí, Magnificent Seven. A diferença é a seguinte, se você fizer trade disso, você tem que pagar imposto? Nada. Tem que pagar. Se você fizer trade, comprar e vender, você não, paga você imposto. fala Se você do comprar Bitcoin e manter o Nasdaq, custódia... né? É que eu não né? faço Sim, trade, sim. né? É isso. Eu não faço. Eu Mas compro e se você deixo ficar lá. comprando e vendendo, operando, você vai ter que pagar imposto. Se você comprar Bitcoin e guardar mesmo. Você tem 3 vezes mais Fora resultado as do que taxas da índice. corretora, né? Pois é, e Mas acabou. o FAQ e o Roxo ainda é contra o Bitcoin. Não, eles acham que vão ter a oportunidade de comprar Bitcoin barato. Sim. A empresa de Ele acha Trump... que o Bitcoin vai Vai a 10 cair a mil 10, de novo, é. né? Ó, teve uma empresa que é um hotel no Japão, que começou a comprar Bitcoin, subiu a ação, eles começaram a vender ação, eles começaram a comprar mais Bitcoin, e essa última semana eles negociaram mais do que a Toyota. É um hotel, é um prédio com um hotel. Você acha que esses caras vão parar de comprar Bitcoin? A MicroStrategy vai entrar nos índices todos, SP500, Nasdaq. A empresa que teve mais resultado na Bolsa Brasileira esse ano foi a Cash 3, que é a empresa que compra Bitcoin, sobe o preço da ação, ele compra mais, vende mais ação, compra mais Bitcoin, e não consegue, porque ele sempre vale mais do que o Bitcoin que ele tem em caixa, porque as pessoas não querem pagar 300 conto no batismo Bitcoin, no Bitcoin Black Bill, pra fazer autocustódia. O cara prefere pagar o dobro do preço pra deixar o Bitcoin na mão de outro. Mas, Renato, O problema- pra eles parece muito complicado. Pois é, mas é fácil como que perder pro marido adúltero, pro filho bastardo, é muito fácil. Pois o é. difícil é você ser salvo. Eu prefiro, A maioria exato. prefere a porta estreita ou a porta larga, A não é isso, porta não? larga, né? A maioria é escravo pela própria natureza ou livre pela própria natureza. Tava em Platão, Aristóteles, 400 anos antes de Jesus nascer. A maioria é escrava pela própria natureza. Agora, eu acredito que a maioria do seu público não são pessoas que amam o Estado. A maioria do seu público são pessoas que amam a liberdade, que Sim. querem ser mais do que elas são e que são poupadores líquidos e não devedores líquidos, não é isso? Sim, sim. A gente tá falando pra maioria aqui? A gente tá falando pro cara que tá no Serasa, no SPC? É isso. Exato. A gente tá falando pras pessoas que são... A nobreza consiste exatamente na capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Você acha que tem algum marido ou alguma esposa que não tem vontade de fazer uma aventura? Todos têm. A questão é se você, tem noção de que se você fizer o que você quiser, você vai preferência perder temporal. uma coisa. Exatamente. A preferência temporal. Inclusive, o Seyfedin, que foi o cara que popularizou essa ideia, faz carnívoro, acho que há 8 anos, né? O Seyfedin Amos, ele defende que, inclusive com dados estatísticos e tudo mais, que a preferência temporal é mais determinante pro sucesso, a saúde, a felicidade de uma pessoa do que o próprio QI. É melhor você ter 30 pontos de QI a menos e se controlar do que você ser um gênio que não se come controla. porcaria e usa droga, não é isso? Sim. Você tava falando da dieta, essa dieta interfere no quê? Alguma coisa, de alguma forma? Nunca vi nenhum estudo a Não tem respeito. nada a ver, não, né? Rapaz, na idade Na adulta, cognição, eu duvido, sim. mas na infância eu acho que a falta de proteína é determinante. Viu? Ah, não, sim. O quê? E estudo E grávida, sobre isso, a gente, grávida, não, com estudo certeza, sobre não. isso a gente Hein? tem bastante, sim. A ausência de proteínas e certas gorduras no desenvolvimento, tanto na gravidez Sim. quanto na primeira infância, rapaz, Essencial. Porra, o quê? Hein? Essencial. Mas você falou que no cognitivo, sim. No cognitivo, sim, porque na verdade um excesso de carboidrato, uma dieta com excesso de carboidratos tem um excesso de produção de insulina. E a insulina costuma deixar a gente letárgico. Por isso que depois de uma macarronada você se sente com vontade de deitar e geralmente depois. Verdade. E depois de um prato de carne, você não tem necessariamente essa sensação de letargia. E quando a maioria dos estudos que são feitos com jejum mostram que jejuns a partir de 18 horas já são suficientes para aumentar a melhora da cognição, a melhora da acuidade, a melhora da rapidez do raciocínio. Até os sentidos, meu irmão. Todos os sentidos. Jejum total Fica ou 3 dias jejum pra de sem comer, mas às vezes carboidrato? Não, não jejum total, só com água. Total. É porque tecnicamente, uma quadra de... porque tecnicamente o seu corpo entra em alerta, né? Você tá sem comer, então você tá precisando comer. Então nas primeiras horas a gente sente desconforto, mas nas horas seguintes, então os nossos sentidos são aguçados para que a gente possa achar esse alimento que a gente tá procurando, né? Pra mim o pior é o terceiro dia. Pra mim o pior é o Mas terceiro dia. depois entre o do segundo e o terceiro dia, depois já fez um maior? Já, mas o desconforto pior é o Você já terceiro fez dia. jejum Não, de 3 dias, Já fiz Magnato? uma semana. Não é Mas o pior é o possível. terceiro dia. O Sério? terceiro Uma dia é o semana pior, na velho. água? Cara, pra mim no terceiro... Uma semana na água, terceiro... Água e sal. Sal. Sal, sim. No Sal. terceiro dia eu tava convencida de não comer mais.
Terceiro dia pra mim é o pra mim pior, mais eu 3 já dias sem tava comer. adaptado. Algumas Terceiro- vezes já fiz de 3 dias. Entre Impossível, 48 e 72 gente. horas, pra mim é o pior, velho. Então, Então, Não tem o como. corpo tem uma E primeira depende chamada... de quanto você tem de carbo antes. Uma coisa é você tá comendo banana e parar de comer, e a outra você Exatamente. já tá numa carnívora e parar de comer. Exatamente, que é mais fácil. Fisiológico, você É antes, muito né? mais fácil. Quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você tem muito mais facilidade de ficar em jejum. Porque você não tem esse pico e rebote de insulina, que é justamente o que gera essa fome. A gente tem fome principalmente, não é a única coisa que gera fome, né? Mas a baixa nos estoques de nutrientes, mas principalmente a baixa nos níveis de insulina. Quando você faz uma dieta que é baixa em carboidrato, você já não tem níveis de insulina muito altos, né? Picos de insulina no sangue. Então você sente menos fome. É homóloga às mesmas regiões do cérebro da cocaína, velho. Tipo assim, Exatamente. pico de insulina, ele dá uma euforia do caralho, ele dá um prazer do caralho, é maravilhoso. É quando velho. você come uma Leite macarronada, condensado, um doce, leite um condensado é ruim, sorvete. brigadeiro é ruim. De jeito nenhum. Cocaína é ruim mesmo. Alguém vai dizer que cheirar cocaína é maravilhoso, meu irmão. Tem que ter um preço, Quanto não é mais isso, não? come, mais O quê? come. Quanto menos Hein? come, menos come. Tanto que quem não gosta de doce, não gosta de doce. Quem come doce demais, gosta de doce. Mas quem não come, não come, tem já a ver não também come. com algumas bactérias que a gente tem dentro do estômago, não? Do Que dá esse intestino. desejo- do intestino, exato. sim. Tanto que o Que- transplante de fezes é o futuro do estudo da microbiota. medicina. Ou da microbiota. Você tá brincando. Transplante de fezes. Sério? Tem, Como assim, tem estudos, tem um estudo... Tem irmão gêmeo, gordo e magro. Você tira a merda da barriga do magro, Exatamente, do magro, bota, e muda. Tem estudo. Os Caraca. caras conseguem fazer estudo que eles pegam a microbiota do cara aqui no Brasil, hoje às 4 horas da tarde. Eles botam esse cara num avião, colocam ele lá na Argélia, às 10 da manhã. E a microbiota dele muda. E só pela mudança na microbiota dele, já muda tudo no corpo dele. Comportamento sexual, inclusive. Tudo. Eita. Comportamento incrível. sexual muda. O comportamento sexual muda. Tem um livro, acho que é 20% humano, você já viu eu falar nesse livro? Esse livro, inclusive, traz literatura ampla, dizendo que no mundo inteiro, historicamente, eles começaram a fazer estudo de DNA entre pai e filho do mesmo cemitério, do século 8, 7, 10, pra ver quantos por cento dos cornos tinha, quantos por cento era criado com o nome de outra pessoa, não é isso? Caraca, E historicamente, no mundo O cara inteiro... faz um O quê? troço desse, né? Quem tá em casa e Não, fala, já inclusive- sei o que eu vou fazer. Não, Vamos porra, pro mas cemitério, não é vou ver quem interessante era saber cor. se em cada época Muito, ele corre tudo, a claro. porra Sim. toda, não é uma coisa... E o material tá ali, Sim. delineado com o nome do é, cara e tal, né? Diz que historicamente, no mundo inteiro, entre 6% e 8%. Ile-de-France sempre foi acima de 18% e com épocas acima de 24%. Aí o cara falou, não, como é que pode, velho? 20% dos filhos não é do cara, que porra é essa e tal? Aí os caras... O povo era sério naquela época, não é? Não, mas tipo, então. séculos é assim naquela região, naquela central ali da onde tem Paris e tal. Aí os caras descobriram que isso começou quando eles começaram a ter infestação de gato com toxoplasmose. O toxoplasma, ele precisa no ciclo dele fazer o roedor perder o medo do felino. Ele precisa fazer o hospedeiro se matar, ter medo, parar de ter medo. E as pessoas também que tem alguns tipos de toxoplasma, dependendo de onde for alojado e o desenvolvimento do parasita, ele faz as pessoas pararem de ter medo. A mulher que não tem mais medo, ela tem mais ou menos possibilidade de adultério. Não, muito mais. Muito mais. É isso. Muito A mais microbiota não interfere em seu comportamento sexual pra caralho, não é isso ou Isso é não? Isso é louco. amplamente comprovado. Esse livro acho que é 20% humano, pesquisa aí. 10%, Ele é 10% humano, né? Ele não diz isso da cabeça dele, ele tipo demonstra com um montão de tese de doutorado, um monte de coisa, velho. Impressionante. Como é O que quê? você sabe tudo isso? Não, mas a epigenética antigamente se achava, na medicina, nas ciências, que quando a gente dominasse o genoma, tava resolvido 90% das tudo, doenças. aham. Tive que não resolveu porra E nada, nenhuma. Agora é epigenética, é um outro nível, tipo, 100 vezes mais complicado, né? Hoje em dia, você entender de comportamento, alimentação, ginástica, pô, você tem que entender de epigenética, não é isso? Exatamente. Tem um cara, inclusive, recentemente que fazia carnívora, que acharam 70 cepas no cara que nunca tinham sido catalogadas na Uau. fezes do cara. Como é o nome do cara? Esses atletas aí. Tem Shawn Baker, você já viu o Shawn Baker? Não, não sei Tem um quem é. coroa de 60 anos, velho, que tá 12 anos só comendo carne. Ele bota os exames dele de 15 em 15 na internet. Shawn Baker. 70 cepas. É um fortão. Não, não é esse. Esse Shawn Baker é um fortão. Um fortão, já vi Mas esse o cara tem cara, 69 anos, meu irmão. O cara Ele forte é um pra Hulk. caralho. Só come carne crua ali, ele né? é um Hulk. Mas ele come crua. É, só come É, carne ele- crua. mas ele come Tem um crua. dia na semana que ele come peixe cru. Peixe Tá. ou carne crua por causa da vitamina C, não é isso ou não? Ele Ele é médico. Então, porque É um a dia na vitamina semana C... só porque porque dia. a vitamina C é uma questão na carnívora. Por isso que a gente tava falando antes do teu amigo que tá fazendo carnívora, eu falei que não adianta fazer carnívora de segunda a sexta. Porque quando uma pessoa não come nenhuma fonte de carboidrato, a necessidade de vitamina C dela diminui drasticamente. Mas se ela tiver qualquer tipo de fonte de carboidrato, essa necessidade de vitamina C volta a existir e não vai ter como ingerir, porque a pessoa tá comendo pouquíssimos fontes de carboidrato. No caso dele, isso não acontece. Então, uma vez por semana,
ele tem essa necessidade suprida. Ele vai põe a carne de peixe que tem a vitamina... Ele não tem uma Crua. necessidade de vitamina C muito grande, porque ele não come fonte de carboidrato. Tá. Entendeu? É diminuída. Entendi. Esse Agora, se o regime cara de faz fome- isso de segunda a sexta, entendeu? E de sábado ele vai lá e come um Ele bolinho. se sabota. Aí ele vai dar errado. Aham, naturalmente. não Como funciona. toda dieta, né? A ideia é que a dieta seja feita Não, mas de o segunda a Miorim tá segunda. comendo só carne certinho e ele tá emagrecendo. Gente, eu tô Parabéns, Miorim. incrédulo com essa parada de vocês de ficar Esse- 3 dias de jejum. Ó, esse regime de 4 fome dias. que a E Lara é uma tava coisa que- mencionando. Desculpa me interromper. Imagina. Esse regime de fome que a Lara tava mencionando, ele depende de um hormônio chamado grelina. Que Grelina ninguém e sabia. leptina, os Que dois. ninguém sabia que existia 20 anos atrás, meu irmão. Exatamente. Ninguém sabia que existia esse hormônio. Tipo assim, a humanidade só descobriu recentemente qual é o ciclo do hormônio que faz o cara sentir fome na hora que ele, Não, que ele e tem a vontade de grelina- comer, que ele tem costume de comer. E a grelina não é tá uma coisa ligada ao psicológica. mindset, O pra quê? você ter uma ideia. Como Os caras assim? conduziram um estudo faz pouco tempo. Olha que interessante que foi isso. Eles pegaram uma turma e deram, porque a grelina é um dos hormônios que te notifica que você tá com fome ou não, da sua saciedade. Então, a sua saciedade é dependente do nível, da quantidade de grelina que você consegue secretar. E aí, eles pegaram essa galera e deram pra essa galera um milkshake. E junto com o milkshake tinha a descrição do que tinha nesse milkshake. Então, tava escrito lá, olha, esse milkshake ele tem leite vegano, ele é sem gordura, ele é sem açúcar e ele tem 180 calorias. Tá escrito isso, tome o milkshake. Essas pessoas tomaram o milkshake. E aí eles analisaram quanto da grelina era secretado, ou seja, quanto que elas estavam satisfeitas. Aí, no outro dia, eles pegavam essa mesma galera, dava pra eles um outro milkshake escrito, olha, esse aqui é com gordura, com açúcar, com caramelo, e esse aqui tem 680 calorias. E essas pessoas tomavam, e aí eles viram que a secreção de grelina nessas pessoas mostrava que eles estavam muito mais satisfeitos. Só que, pasme, nenhum dos dois era aquele milkshake que estava descrito. Era a mesma. Os dois eram a mesma coisa, os dois tinham 300 calorias, mas a reação da secreção da grelina para as pessoas foram diferentes, porque elas pensaram que era aquilo. Então não é um hormônio que é só manipulável pelo que você come ou não, mas ele é manipulável pelo que você tá vê, pensando pelo que você está ali. pensando. E é por isso que o assunto total é que a gente chama mentalidade de mindset de um nome chique para poder ficar melhor, né? Mas essa mentalidade é um negócio tão importante, porque ela é capaz de modificar a secreção de hormônios no seu corpo. E é engraçado que isso é uma coisa cristã, inclusive, porque Cristo disse que a única coisa que não cabia ao homem era salvar a própria alma, mas a cura era possível. E ele deu exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? Foi o jejum ou se encher de comida? Exatamente, 40 dias de jejum. Porra. Porque quando ele foi ser batizado, João Batista, eu vou batizar você, você é Deus, ele vem dar um Exatamente. exemplo, não é isso? Pois é. Eu vim cumprir a lei, não é isso? Com água e com fogo. Mas será que é possível uma pessoa ficar 40 dias de O meu jejum padrasto fez 40 dias. só com água? Não, mas só? Não, aí ele fazia caldo de ossos junto, porque a partir de até 3 dias, só água, a gente tá tranquilo. Quando eu orientei, como nutricionista, quando eu orientei jejuns mais longos, quando era jejum de uma semana, 10, 15 dias, eu Dá começava... dor de cabeça, né? Sem sal, dor de cabeça. sem sal. Então aí fazia um caldo de ossos, ou às vezes um caldo, só o caldo de ossos já é suficiente, com um pouco de sal. Você Caldo fez de isso, ossos você é o chegou a quê? fazer Eu isso. orientei jejuns Mas assim. seu padrasto fez 40 dias. Você manda o fez cara tomar quanto sal tempo? de cozinha ou aquele negócio de potássio? Como é o nome? Cremor tártaro, que às vezes o cara manda, né? Que tem Sal, potássio sal, e tal. Sei, Negócio de- sei, Você sei. bota aquelas proporções? Não, eu fazia ou- fazia caldo de ossos Esse com sal já tem normal. tudo, né? Já tem tudo. Não precisa gastar dinheiro com Precisa nem ser do suplemento Himalaia Caldo nem de nada. ossos Caldo normal. de ossos Eu normal. pego um tutano ali, um É, pedaço osso de mesmo, osso osso, pescoço de galinha deixa e osso de... cozinhar Exatamente, até- deixa Fogo cozinhar, baixo, horas, passar, soltar tudo. Muitas horas, deixa ali 8, 12 Sua horas casa ficar com cozinhando. cheiro de galinha e tal. Exatamente. Só que todas as pessoas que eu orientei pra isso, elas faziam com um propósito. Nunca era emagrecer. Então eu orientei um Mas yogini. emagrece demais. Muito. Meu padrasto na época perdeu o quê? 20 e poucos quilos em 40 dias. Mas não dá um efeito sanfona, a hora que ele volta, ele engorda tudo. Não necessariamente, olha que interessante. Um dos estudos mais legais que tem sobre jejum foi de um cara que fez um jejum de 388 dias. Não, esse cara 382, desculpa. Esse estudo, 88, escuta que 82. interessante. Esse estudo sempre esteve na gaveta do meu consultório, porque quando eu falava de jejum para um paciente, ele falava era impossível, eu tirava esse estudo e mostrava para ele. Então, como que foi? Os caras começaram a conduzir o estudo e ia ser só 5 dias. O cara era obeso. E aí eles iam conduzir por 5 dias e iam ver como que esse cara se comportava. Só que no 5º dia esse cara tava tão bem que ele falou, não, vamos estender mais. E aí vamos estender mais 15 dias e mais 30 dias. Então, a partir do 5º dia, eles faziam suprimentos de micronutrientes. Então, macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura. Micronutrientes são as vitaminas e os minerais. A partir do 5º dia, eles começaram a fazer a suplementação de vitaminas e minerais. Mas o cara não comia. Seguia vida normal. Vida Angus normal. Barbieri, não é isso? Exatamente. Angus Barbieri. Esse cara tomava Ele chá mesmo. e café. Exatamente.
Exatamente, só. Ele ficou... A gente tá Não, falando porra, do o efeito cara sanfona, morreu né? com quase 70 anos. Ele de ficou boa. 382 dias em jejum, qualquer pessoa pode pesquisar esse estudo agora. E aí, quando ele voltou a comer, eles disseram, bom, agora vamos ver o efeito sanfona, né? Porque antes ele pesava, puta, eu vou errar, mas É ele... quase 200 quilos. Era uma quase porra absurda. 200 Perdeu quilos. mais do que ficou. Ele ficou, acho que ele terminou o estudo com 90 e alguma coisa quilos. Quando ele voltou a comer, ele ganhou 6 quilos. E foi só. É, porque existe um 6 ciclo. quilos. Existe um ciclo, uma quantidade que vai ter de 6 bosta nele, né? Ou não? 6 quilos. Porra, não tinha nada ali ou não? 6 Hein? quilos é a quantidade de glicogênio muscular que, que os Pois é, seus a músculos diferença estão... fisiológica, né? Exatamente, é uma diferença fisiológica só pra comer. Então não teve efeito sanfona. Pô, com esses dias de assim, por que a galera morre de fome? Tem gente que fica sem comer e morre de fome. Existe que 7 dias, é não era preciso fazer alguma adaptabilidade. Ó, E também... tem pessoas que morrem de jejum por inatividade física. Se você não se alimentar e não fizer atividade física, você morre mais rápido do que você E fazer fora que a atividade maioria física, das por causa pessoas dos que hormônios. morrem Você perde no músculo e jejum morre por alguma doença oportunista. Alguma coisa que Mas aconteceu tem em jejum adjacência que ao mata jejum. você cardíaco, porque você diminuiu a atividade física e tem um desequilíbrio hormonal. Você não tá no seu ciclo normal de hormônio catabólico e anabólico. Se você não fizer atividade física, você morre mais rápido. Não, e fora que se você tiver um fígado comprometido, por exemplo, e fizer jejum, você pode morrer. E a reintrodução, acho que o que mata mais é a reintrodução. A reintrodução alimentar mata mais. O que mata mais. E desequilíbrio eletrolítico. Você Depois fazer que ele jejum come, e não depois que consumir ele- os sais corretos. Quando se chega no hospital uma pessoa que tá sem comer há 30 dias, eles não dão comida pra ela. Eles dão primeiro uma parenteral, depois uma interal, primeiro porque essa sais, alimentação... primeiro sais, não é isso? Exatamente. Porque senão a pessoa morre. Caraca. Não tem os pressupostos parecidos? Mas não precisa sim, ir no mas- extremo. Não precisa ir no extremo de 30 dias, 3 dias. Uma prática de jejum de 16 horas, 3 vezes por semana, já é benéfica para os estudos que começam a falar. Os estudos começam a falar em benefícios a partir de 16 horas. Então, 16 horas. 3 vezes por semana você tem que fazer. É no máximo para começar a ver resultado. É pular uma refeição. É você almoçar, não janta hoje e amanhã tomar café da manhã. Que eu tipo tava de vendo- resultado que eu vou ver? Você vai ver a perda de peso, Sim. vai ver o emagrecimento, o aumento da acuidade, o cognição aumento da também. atenção, aumento da Redução atenção, de doença autoimune, né? redução de doença autoimune, aumento da longevidade, Eu tava vendo alguma coisa sobre dietas. a diminuição da resistência à insulina. Todos os indicadores inflamatórios. a Todos porra os toda. indicadores inflamatórios, hepatotóxicos, Que a todos. partir de 50 anos, as pessoas devem ter só uma refeição por dia? A longevidade está intimamente Era relacionada a exatamente jejum. sobre isso. É isso, a testo cai. Uma? A partir do Mas terceiro, a testo cai, quarto exato. dia, a partir do terceiro, quarto dia, sua testo vai cair pra caralho. É. Agora, na hora que você reintroduzir a alimentação, vai dar um pico maior do que era antes. Exato. Então, o Porque ideal, já perda de peso então, o aumenta o ideal teste. depois de O quê? 50 anos é alimentar e mais, então. Não, vem mas com essa de- vem cá, você quer. Já tá baixo. Você já tá. Meu irmão, existe Já tá pirâmide- na hora de aposentar um Não, pouco. e já tá. Não, Já, que se já porra, pela necessidade, meu irmão. Não. O cara que tá sem comer há 5 dias, é difícil que ele fique pensando em sexo, né, velho? O sonho dele vai ser com hambúrguer e É pizza, uma, né, irmão? é uma preferência temporal, né? É picanha mesmo, é comer mesmo, vai dar uma Tanto é que os estudos feitos sobre jejum e ramadão mostram a diminuição da fertilidade. E na verdade não é a diminuição da fertilidade, mas é porque os caras passam vários dias em jejum, então naturalmente eles têm menos relações sexuais. Não, mas uma refeição por dia não chega a ser uma dieta, seria só um controle. Porque eu posso Como assim? ingerir, sei lá, em uma refeição só, sei lá, Aí é que- 3.000 calorias talvez. Pode, aí uma é- vez então, por dia, a mas gente- eu como. com a- Mas atleta- entre cetose e com você a- comendo Com 300 o atleta a espelhado, gente não. faz isso. Então, com o atleta de fisiculturismo, por exemplo, que eu orientava, ele fazia jejum e comia no período em que ele estava comendo mais do que ele comeria se estivesse comendo durante o dia todo. Mas porque a gente tinha um objetivo com isso. Sim. Então, o objetivo é que ele não perdesse massa magra, mas que ele passasse mais tempo com essa insulina baixa. Não chega a entrar em cetose porque precisa de muitas horas para entrar em cetose. Depende do nível de atividade e quantos o cara come, né? Exatamente. Agora, uma refeição ao dia, o cara passar 24 horas sem comer, dependendo do cara consumir de caloria no dia anterior, né? É. Agora, uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte: você teve contato com o Jordan Peterson, não é isso? Eu tive. E ele fez várias carnívoras, porque ele começou com o negócio de ver não sei o que lá e tal. E a filha dele, rapaz, A outro filha cara, dele também. outro cara que não soube criar filha, né? Isso, o cara gênio, né? E a filha do cara. E a filha do cara não o cara pode ter vadia, filhos, né? é. Tipo, casando com o cara. fala assim o quê? dela. Não, rapaz, o marido dela cuidou E a filha vadia. o marido dela cuidando da véia, da Olha sogra a com filha. câncer, velho, ela dando pro Olha, mega chefe não pro corno, vai né? embora. Ah, mas essa, pelo menos Casa de Ferreira e espeta de pau, né, cara? Exato. mas, rapaz, é isso. Mas é isso. Ela inclusive, aqui em São Paulo, teve um cara que já tomaram o CRM dele várias vezes e devolveram. É Cícero Coimbra, você já ouviu falar do protocolo de Coimbra? Que Eu ele, ouvi falar do protocolo, mas não conheço ele. rapaz, ele inclusive perdeu o CRM, judicializou e voltou. O cara salvou a vida de muita gente com um negócio de altas doses, com coisas alternativas, como a gente tá falando aqui. Aham. Como vocês devem ter enfrentado vários problemas com o seu conselho Alguns. de classe também, né? É isso. E também, além de tratamentos com altas doses de vitamina D, com naltrexona, com um monte de coisa que existe. Rapaz, essa é a coisa mais simples que existe.
É só você eliminar tudo que potencialmente possa fazer mal. Agora o que eu ia perguntar é o seguinte: o Jordan Peterson faz o esquema do leão, que não tem ovo, que não tem galinha, que não tem porco, porra Sim. nenhuma, igual a Micaela, não? Ele faz, sim. É Micaela o nome Sim. da menina, não é isso? Micaela, É é. isso. E o cara, Ele faz. imagina o cara cuidando da sogra com Ele câncer, come, velho, e ela ele com come o Ricardão, T-bone, velho. ele O quê? come T-bone steak todo dia, toda hora, e é só isso e mais nada. Não, Ele mas fala- todos ele- os ruminantes, não é isso? Sim. É cabra, Sim, como é mas bode. ele falou, ele falando que é T-bone steak só e ele Não tem fala um dia que- na semana que ele come peixe cru, essas coisas, Eu não? não sei, viu? Víscera crua, ele come Não como sei. vitamina C? Não, então, mas aí a necessidade de vitamina C dele é muito diminuída se ele não come carboidrato. Isso, mas se não tiver Pra nada que quase não seja zero. cozido, também é quase zero consumo, não é isso? Exatamente. Mas O a Shawn- necessidade é muito pequena. se O não Shawn tiver. Baker, ele tá há 12 anos. Shawn Baker bota o exame na internet a cada 15 dias. E o cara tira um dia na semana, que é o órgão cru, o fígado cru, não é isso? Porque uma Então, carnívora tem que ter bem feita... vísceras. Uma carnívora bem feita tem que ter vísceras. Tem que ter mano, mas vísceras. aí- Pois é, por isso que Víscera não crua é precisa... foda, fígado Por cru, isso velho, que o não risco de pegar um precisa verme. fazer. Cara, Hein? Mas vocês entendem que nós estamos falando do extremo? Não precisa mas a fazer senhora concorda carnívora. que tem verme no salmão cru ou não? Não, sim, O peixe com cru tem certeza. risco de O verme ou risco não? pra caramba, de de parasitas qualquer ou tudo ou não? carne Pode crua. mandar um peixinho crudo aí de boa, né? Mas Mas e o também risco? também Sim, tem mas isso. e o É. risco, Ela? Tilápiazinha, você manda crudo. Ali do Eu não sei se Tietê tem ali, vitamina ó. C na tilápia. Eu não sei se Não sei a relação também, com o negócio de pele e tal, tem que ver. Inclusive, tem esquema de congelamento que mata o verme, não é isso? Não Sim, tem um negócio é o desse? congelamento profilático a partir de 24 dias, se não me engano. E não mata É. a vitamina C. É. Não tira a vitamina C. Eu só faço mata isso o com os verme, meus né? gatos. Meus gatos comem com congelamento profilático, meus gatos eles fazem alimentação crua, natural, com ossos. Olha só, velho. Os bichos são chiques, viu? Vou te falar. E aí você Caramba, não Magnata, perde você sabe muito de vitamina e nutrição, deixa- hein, Sabe velho? muito Putaria da de galera, nutrição. Né? O que da putaria da vida pessoal da galera também. Vocês sabiam que o Kenny Reid dava pro cara com o marido em casa, velho? O Cook? Esse eu sabia. Com o marido em casa ele Eu lascar, mas sabia, não. eu não tava Ei, sabendo, o que era importa é da a filha do felicidade dela. Jordan, Você não né? ela canta, vai deixar ela feliz, hein, Rodrigão? Deixa ela. Dentro da sua cama lá, imagina uma porra dessa, Eu vou velho. te falar. O quê? Eu não esperava nada menos. O quê? Não esperava nada menos. Mas você entende também dessas paradas de Mondiaro, Magnata? Rapaz, Mondiaro, todos Ozempic? esses... Rapaz, Te pediram pra trazer Mondiaro lá rapaz, de Portugal? se pedisse eu não trazia não, velho. Por Não? quê? Rapaz, tem pessoas que se matam, já tem ampla documentação. Os países que inventaram essa porra é proibido, não é isso? Pra começar, né? Sério? Os países que inventou essa Proibido? porra. Os países que inventaram isso foi proibido. Qual Na país Europa, que vários inventou? países. Os países da Europa que tem a sede lá é proibido a porra, que tem responsabilização. Rapaz, várias pessoas já se mataram. Tem pessoas que têm tendência ao suicídio. Caso pra caralho de gente que tem problema de motilidade, o resto da vida fica fudido. O sistema digestivo fica fudido o resto da vida. Qual foi o exemplo de Jesus? Foi a porta larga, a porta estreita, porra. De negócio de porra de Monjaro, velho. Qual é a dificuldade de fazer um esquema desse de carnívoro? Você vai gastar muito menos dinheiro, tem muito menos Não, e risco. não precisa ser nem carnívora. A gente Porra. tá falando de dieta. pô. Pelo amor de Deus, E qual hoje foi o tem exemplo de orientação, Jesus, pô, porra? tem um monte de gente Quem que quer o sabe te impossível orientar vai de ouvir quem? caminhos, né? Pra você Não, facilitar Magnata, o para de processo negar a aí. ciência. Quem quer o também. impossível, É, não. quem tá quer o negando a impossível vai ciência. ouvir a quem? O mentiroso, porra. Você vai Pô, ouvir não, eu o, acho você que vai ouvir não o é Mas político, deixa eu te porra. falar, a gente Ou não? falou a vida inteira que a gente falou a vida inteira que se tivesse um remédio que a gente pudesse tomar e emagrecesse, todo mundo ia tomar. Todo mundo ia Tem, tomar. sempre teve. Então- Várias drogas, sempre existiu. Nunca nesse Há 20 crack- anos atrás não o tinha crack xenical, que o cara ficava emagrece. cagando a merda, velho. Eliminava a gordura. O cara ficava morrendo de fome e escorrendo a merda, Era terrível. escorrendo da bunda a merda toda. Não Deus tinha do isso aí, a céu. xenical há 20 anos Tinha, atrás. tinha. O cara perdia peso. mas- Olistat. É isso. Não, e o problema é que o que dá saciedade é a gordura. O cara tomava droga, Exatamente. não digeria merda nenhuma, passava o dia fudido, Exatamente. parecendo um animal, não é isso? Exatamente. Porque O não Olistat existia assim. isso ou não? Existe até hoje. E quem que toma desgraça dessa? Vai foder a então, vida da pessoa ou não? não tem Por quê? porquê. O que você acha? Hoje o Não, Renato escorria. tá O cara acelerado. não né? cagava, Não, não, Renato, escorria já a merda tá da perna, não é isso não? acelerado, vai, O cara, não, pior o cara que é. ficava escorrendo a merda da perna, o cara com a fome da porra porque não absorvia a Deus do céu. gordura, não é isso? Não, pior que é O quê? verdade. É Qual que é a verdade. sua opinião sobre o Mondiaro? Então, não, eu sou a favor da utilização dele, principalmente porque a gente pensa, quando pensa em obesidade, a gente pensa em risco. E aí a gente pensa no risco de estar obeso, e por isso a gente pensa no entendi, risco entendi. de uma bariátrica, então a gente pensa no risco de tomar uma coisa como um Ozempic ou um Mondiaro. Mas eu confesso que ainda nunca deitei ainda sobre esses Eu vi que estudos tá pra dando ver nada a problema longo capilar prazo. também. Quem usa tá... Não, sim, perde-se cabelo. De cabelo. Não, e não é só tá isso. No ficando- caso do Ozempic, por exemplo, por isso que ele falou do nível de suicídio, a baixa que dá, a tristeza que dá e as pessoas que têm já uma propensão à depressão conseguem experimentar é muito grande. Então, mas só Então pra pode ter o gente risco dessa entender. depressão. Pode, sim, não, com como- certeza. de Só pro desencadear. estágio Mesma coisa final, do né? chá, O cara já vai morrer. O cara já tem um problema, melhor não tomar. A gente avalia riscos, né? Então, qual que é o risco? Isso, o risco sim. maior é morrer aqui ou morrer aqui. Um risco Entendi. vai ter, você vai escolher o risco. mas- Depois você trata com um psicólogo, alguma Exatamente, coisa assim. é o Até porque risco. senão a galera pensa, nossa, ela tá falando pra tomar esse negócio. Não, de nada jeito sobre nenhum. isso. Não, imagina. Nada sobre Mas isso. em né? análise de risco, você ainda recomenda o Mondiaro? Eu não ao recomendaria invés de nada uma porque eu sou bariátrica, ao invés nutricionista. de Como uma nutricionista, bariátrica. eu não recomendo medicação.
Tá fora da minha sim, alçada. verdade, Fora da minha verdade, alçada. verdade. O que eu realmente recomendaria é que tu procurasse um médico e visse o que o médico vai falar. Ou que se for procurasse um nutricionista que resolvesse, mas com um pouco mais de tempo, não é isso? Na verdade, eu vou te Oh, falar não, que quem cara. resolve melhor isso é o psicólogo, porque nunca que no consultório eu tive alguma pessoa que Perfeito. o problema Perfeito. nunca era técnico. Ninguém tava na minha frente gordo porque não sabia que não podia comer macarrão com sorvete. Não era esse o problema. O problema era sempre que a pessoa não conseguia falar não pro macarrão com sorvete. Pois é. Então, se pudesse fazer terapia, resolvia mais da metade dos problemas. Será eu que a acho que daqui terapia a, ajuda? eu acho que daqui a Se ajuda, não. É o que resolve. É a única coisa que Sério? resolve. É a única. A Eu única. não dou conta de ficar sem sorvete e macarrão. Terapia. E, ó, o processo Hipnose. terapêutico. Hipnose ajuda muito. Hipnose. Carreira, né? Mas eu tô Terapia com medo. e o psiquiatra tem que andar em De mãos conjunto, de dadas mãos ali. dadas. Porque Carreiro não derrubou, precisa. não? Não. Tem que tomar essa porra, Mas velho. aí ficou com Deixar medo, cara o empurrar em Carreiro você, ficou com velho. medo de As derrubar sugestões. ele. Deixar empurrar o quê? Ele é Eu perdi muito alguma grande, A coisa. Lara não sabe. As o que que é o sugestões, carreiro. você não fez hipnoterapia? Fiz. Isso, a hipnoterapia não pode lhe dar sugestões e tal? Pode, Pois exatamente, olha, pode. se você vai botar isso na boca, Pode. você vai sentir gosto de gala, não é isso ou não? Vai ser a coisa pior que você já sentiu na vida. Você não vai nunca mais Mas tocar não é em nojento, assim, não, tá? não. Porque, não, ele pode dizer que é amargo. Parece que é assim, Sorvete mas não é. amargo. Ele pode dizer, a partir de agora, sorvete é amargo, não é isso ou não? Sorvete fede, não é isso ou não? Chocolate, não é isso ou não? Você falando desse jeito, ele não vai querer ir lá. Não, pô, ele foi já. A mulher dele foi derrubada, não foi não? Foi, Fritou lá, foi, porra, o quê? voltou mais Cara, você tem que conhecer o O quê? carreiro. Você É tem que conhecer. mesmo? Professor O quê? Carreiro. Só que ele é muito hipnose grande. dele Qual a não primeira tem vez que o cara entra em pré-talk. transe? Tá. O A quê? hipnose dele não conversa. Tá. Ele só vê se você É é suscetível e pá, dá o toque de charcot na pessoa, Caramba. cai de uma vez Não, mas assim. no curso que ele dá, inclusive online, eu acho que é R$120, tem um áudio que você se hipnotiza e dá a sugestão a você próprio. Isso aí Mentira, mudou como minha é que ele vida, velho. chama? Eu vou O quê? pesquisar. Rapaz, Antônio ele tem Carreiro. um áudio, um Antônio rapaz Carreiro. que nunca experimentou, meu irmão. Você entra em uma condição que você dá ordem a você mesmo, porra. Não, O quê? deixa eu te O contar. quê? Quando a gente foi na Bahia, ele pegou e deu toque de charcot na minha esposa e ela caiu, né? Ele pode dar sugestão, inclusive, dizer, olha, a próxima vez que você ouvir o áudio, você vai entrar nessa mesma condição e você conscientemente vai dar a Exato. ordem que você Sim, quiser. sim. Agora, aí, na presta hora que ele atenção. der isso aí, meu irmão, ele dá o áudio pra você, e na hora que Aí- você quiser, você senta em madeira, né? Aí o Carreiro quê? foi em O quê? Araguari, né? Carreiro viajou, saiu da Bahia, foi pra Minas. Eu levei minha esposa lá de novo. Minha esposa chegou atrasada na reunião. Ele não conversou nada com ela, nada, Nenhuma nada, explicação, nada. zero. Não deu nem explicação, nenhum tipo de contato. A hora que minha esposa chegou, eu só fiz assim, ó. Atrás dela, tá aqui. Ele pegou Madeira, e veio, madeira. Tem que ter alguém pra deu segurar tapa nela, ela atrás, pegou né? e caiu Mentira. e desligou. Ela com uns 30 minutos lá, assim, ó, parada. Até ele ter que acordar ela e fazer ela voltar. Senão Isso aí ela é não coisa do voltava. capiroto. Como é o nome do. Inclusive, ele aprendeu isso com o padre. Isso aí. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Com Quevedo, Com Quevedo, exatamente. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Isso não O quê? existe. Como é Ele que é do estudou diabo com você aprendeu com o padre, não é isso ou não? Exatamente. Hein? Ele estudou com Quevedo, né, o Carreiro. É Agora vem mesmo. cá. Ele disse que não fez uma bariátrica por minha causa, não é isso? Qual foi a frase Foi. que eu falei que você disse que não fez? Que a bariátrica é um tratamento físico para um problema mental, não é isso? Presta atenção O no quê? que eu vou te falar. Eu tive um paciente que fez bariátrica, e aí depois que ele fez bariátrica, pela primeira vez ele conseguia ver os pés. E aí ele ficou muito feliz que ele podia ver os pés. E ele desenvolveu uma Os pés ou o pau? Os O pau, dois, né? eu Isso que eu queria imagino, dizer. né? Ele queria ver Só outra que, coisa, né? como não tinha o que ele comprar pro pau, tinha o que comprar pro pé, ele desenvolveu uma compulsão por compra de sapato. E aí ele passou a comprar sapato loucamente. Porque, pasme, o problema dele ser gordo não era o tamanho do estômago dele, era a cabeça dele. Como o tamanho do estômago ficou menor, ele só jogou essa compulsão para um outro lugar. E isso é o que normalmente acontece. Tanto que normalmente o pós-bariátrico, ele tem problema com álcool, ele tem problema com droga, tem problema com depressão. Porque o problema é a cabeça. Se você fizer terapia bem feita, tratamento psiquiátrico adjacente e deixar o tempo passar, isso se resolve. Eu vi ao longo da minha carreira muitos casos se resolverem. O meu se resolveu. Eu tinha 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, foi 25. do que eu tenho hoje, foi a vida inteira, assim. A compulsão alimentar que eu E tive sem era... Monjaro. Sem Monjaro. A compulsão alimentar que eu tive era de verdade. Eu batia no liquidificador o que não era comida que não combinava para poder tomar assim. Porque como fui pobre a vida inteira, passei fome a vida inteira, aprendi a comer Trauma. tudo que tinha pela frente. Eu comia escondido, comia comida do lixo. Eu era bem gordinha e eu fiz terapia. Como é que era esse próximo? Me conta essa história aí, você pode me contar? Posso. Sim, me conta aí. Eu passei, na minha infância, eu passei muita Você dificuldade. era muito pobre mesmo. Era, então. porque eram duas famílias, né? Meus pais são separados, eram duas famílias. Uma família era estável, a outra não era. Então eu vivia muito entre os dois, uma época aqui, um ano lá. Quando eu tava na família da minha mãe, a gente passava necessidade. Pedia dinheiro na rua, vendia revistinha no semáforo, morava todo mundo num quarto menor, muito menor do que isso aqui. Então a gente passava uns momentos complicados. E aí nessa época, eu lembro da minha mãe me falar, quando eu ia na casa de um amiguinho da escola, de um primo, minha mãe falava, come tudo que você conseguir lá, porque aqui não vai ter.
Então aí, quando eu ia, eu tinha isso, o modo, pum, come tudo que puder. Então, às vezes eu comia, vomitava, voltava, comia. Você foi condicionada a comer Eu tudo aprendi, sempre que você fosse e ver quase como se comida. fosse hipnoterapia. Eu aprendi, a hora que tiver comida, come tudo que tiver pela frente. E assim foi. Então, depois eu trabalhei em lugar, eu até contei isso num podcast que eu fiz semana passada, eu trabalhava em lugar que vendia comida e eu roubava comida. Pô, sabe, tinha lá, sei lá, barrinha de cereal, tinha coxinha, tinha... Quando eu trabalhei em festa infantil, trabalhei em buffet de festa infantil, o que eu roubava de comida pra comer, o que eu roubava dentro dos armários, assim, pra conseguir comer, A hora que ia embora, da levava cabeça. tudo que podia, Comia né? tudo lá, não sentia, não é prazeroso. Então não é aquela coisa que a galera fala, eu tenho compulsão, eu como muito chocolate, ou eu como sorvete, como macarrão. Na compulsão, se tiver pepino, você vai comer pepino até sair pelo nariz. Então a minha demorou, eu tinha o quê? 24 anos, quando eu falei, tem uma coisa errada, não é possível, não tá certo isso que eu vi. E você já tava com sobrepeso. Eu já era 24 rechonchudinha. Eu anos. nunca fui obesa, mas eu tenho a genética pra isso. Porque minha mãe fez bariátrica recentemente. Minha mãe tem minha altura 110 quilos. Sua Tinha. mãe fez bariátrica. Minha mãe fez recentemente bariátrica e a vida inteira também tentou. Tem E que ela ver tá se não vai bem? precisar de Ela tá segunda bem? bariátrica, Vai, né? Fazer nem igual me a fala, Faustão, não é isso? Nem me fala que se eu pego a orelha dela, eu bato. E então aí quando eu tinha uns 24 anos, eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, porque eu não consigo fazer dieta. Eu sempre fui muito ativa, sempre treinei pra caramba. Pensa que eu era gordinha e tava no pódio de todas as corridas na minha categoria. Sempre corri muito bem. Caraca, Pois é, mano, sempre assim, corri, sempre treinei aham. bem, fazia barra, sempre treinei Você tinha bem. um gasto calórico alto, então. Eu tinha o gasto. E eu músculo. era forte, sim, tinha era músculo. forte. Poxa, era forte. Porque eu sou muito fã do Nuno Cobra, gosto dele. Foi o cara que Conhece? treinou Ayrton Senna? Ele mesmo, eu sou fãzaça do Nuno Cobra. Não foi o que treinou Ayrton Senna? Foi ele mesmo. Ele ficou Fez famoso tudo por isso, imaginado. porra. Ele não Mas ficou fala famoso famoso por por isso. isso. Ele desenvolveu o exercício de pescoço, o Ayrton Senna, várias coisas que não ele existiam, treinou o porra. Mika Hakkinen Pô, depois cara, também. mas treinou- desenvolveu as coisas com o Ayrton Sim, Senna. O foi, que era gênio, ele velho. era. Não, o Nuno... Ainda é vivo esse cara? Ele tá vivo. Tá vivo. Tá velhinho. Ele foi me visitar no hospital. Uma graça ele. E aí, então eu era ativa, era forte e tal, mas tava gordinha. E aí comecei a fazer terapia. Mas o seu consumo calórico era maior que o seu basal nessa época. Porque, Muito maior, Tá, porque é tá. muito Por isso que fácil. você não conseguia Imagina, emagrecer. você tem quanto de altura? 2 metros. Você tem 2 metros, você pesa quanto? 170 quilos. Eu vou chutar, posso estar chutando errado, que você tem aí um basal de umas 2.300 calorias por aí. 2.600. 2.600, tá vendo? Sabe o que é isso de comida? Pra É você? muita comida. É É muita comida comida. demais. Posso te Muita falar? comida. É muita muita. comida Se se a gente for estiver falando de limpa, qualitativo, mas quando eu cheguei aqui a gente tava mandando um Mac lá Mac, fora. é. Então, Não, no é, Mac, é. ali Com tem sorvete, 2.600, com sorvete e ali tem macarrão. 2.600, então é pouco na verdade. Se for comida limpa, assim, eu posso mandar uns 5 pratos de arroz, No feijão, dia, macarrão mas ninguém e quer salada. comida limpa, é aí que a terapia é. entra. Aham, Entendeu? Porque o que você Entendi. quer, é aí que a terapia vai entrar. sim. Porque quando você coloca um atleta pra comer 4.000 calorias de comida limpa, o bicho Pena sofre. também, né? Pô. Pena. Ó, a gente viu um atleta de fisiculturismo e tal com uma dieta de 9.000 calorias. Então, e ele come Ele tinha que 6... mandar suco de laranja. Suco de pô. laranja. Mas é, Suco de uva laranja, passa. bebia água. Não, ele bebia Não bebia água, não mas ele bebia tinha que água, mandar é. 3 litros de suco de laranja por dia pra Carbo chegar nas puro. 9.000. Carbo Carbo puro, puro. exato. O cara tá Uva- depletando o rim, fígado, a pâncreas do cara. Tá Exato. diminuindo, Morrer. inclusive, a expectativa de vida do cara. Com certeza, com certeza. Do fisiculturista. Por Não, isso que os cara- tipo assim... Mas é que atleta não é saudável, né? Atleta é um trabalho, atleta né? não é, atleta não tem nada a É ver com dor saúde. permanente, né? Sim, Exatamente. É, sim, tá sim. disposto a se ferrar pelo processo. Era o caso dele. Ele falou, mano, ele não sabia em que ponto, mas ele tava ciente disso, porque é um atleta Que vai Sim, viver é um cara que não, não e entende, eles ele não sabe só estão que o cientes ciclo- quanto eles estão. Disposto a Tem estudo sobre pagar isso o também. preço. Tem um estudo que fez uma pergunta a vários atletas de elite que se eles tivessem uma droga que eles pudessem tomar hoje, mas que eles fossem garantir o pódio, mas que eles tivessem certeza que em 5 anos morreriam se eles tomariam essa droga, e todos eles dizem Ele que falou sim. que sim. Em Todos 5 eles- anos morrer? Todos eles dizem que sim. Mas que isso garantisse o pódio da categoria de agora, e todos eles dizem que sim. A vida deles é pra isso. É pra né? isso, ganhar exatamente. um Olímpia. Mas só pra fechar, Eles é foi tudo. terapia que me salvou. É a terapia que vai te ajudar. A terapia que te mostrou o caminho certo. A terapia ali que pra- me mostrou de onde veio, por que que eu comia daquele jeito. E que foi me fazendo exercícios pra me ensinar a não comer daquele jeito, pra eu entender que tá tudo bem, vai ter comida. E tudo tá fez certo. sentido pra você? Ah, depois de 10, 12 anos, né? Foram 10, 12 10, anos. 12 anos de Tinha uma terapia. hora ia fazer sentido, né? Ou pelo se amor você de quiser o Mas caminho como mais... que você é hoje, assim, a hora que você vê comida? Não, assim? hoje não tem mais nenhuma recaída, nenhum problema. Não, assim, não tem nada. Hoje não existe. Nem quando tem Não, as não. pancadas Já tem- na não. sua vida. igual Não, um não. litígio ali, você não... Não, que daí eu jejuo. Nas situações difíceis da vida, eu faço jejum. Se eu tiver... Você já tem Tá. isso programado. Aí, Opa. Se tiver algo ruim na Situações minha de... vida... Não, eu se eu vou tiver entrar que no trabalhar jejum. demais, tiver que ter ideia, tiver que escrever, tiver que compor, tiver que fazer alguma coisa assim, não, eu vou jejuar, com certeza, porque o aumento da acuidade é... E fora que você ganha tempo, né? Ganha tempo, porque você não tem que parar pra comer, exatamente. Não precisa ficar pensando no que vai Quando comer. Jesus jejuou pra quê? Pra enfrentar o demônio, né? Exatamente. Pra enfrentar o demônio, pra colocar a lei na frente. Ele foi tentado no deserto, no jejum, não é isso? 40 dias.
E o demônio falou pra ele, transforma essas pedras em pão. Você não é o cara? Ou Transforma você em passa pão. 15 anos conversando, meu irmão, senão você vai atrás lá do Tenóbio e de negócio da agilizar com droga, não é isso? Hein? Ali O do derruba, meu irmão. Tenóbio não é droga, Ali derruba. mano. O que você Ali acha de derruba, Não é ayahuasca? droga, é Eduardo? ayahuasca. Ali derruba, Ayahuasca eu é gosto terapia. muito de O terapia Renato tá falando de alternativa. ayahuasca. Tá, ali agora. derruba e alta, Tenóbio meu não é velho. droga. Eu Não é ainda droga, faço, não é porque eu droga, faço não é terapia. não. Se você for faço pego aqui na rua, tratamento você não vai preso. psiquiátrico e Com faço ayahuasca? tratamento Sim, não. Ali só é exceção alternativo. porque é religioso. Senão você vai preso, meu irmão. Não vai não. O quê? Pois é, o alternativo que você O faz que eu é faço é com ayahuasca. DMT. Com DMT. É, DMT, Mas o DMT é isso aí. da ayahuasca. DMT é ayahuasca, só que em 3 minutos. Isso Mas, é mas você tem sintético. outra fonte de DMT sem ser a ayahuasca? Tem a do veneno do sapo. Isso, formulado, é. Esse Mas diz que você é brabo usa essa do demais. sapo? É uso. É o sabor? Cê- Negócio é- assim, Do faz veneno do cambô, sapo. cambô? É o Eu cambô? não sei o nome. Eu sei que tem ou da folha ou do veneno do sapo. A Sei. da minha terapeuta é do veneno do O sapo. Richard E você faz os Rasmussen, ele já furos fez assim no tudo. braço? Eu não É. tô nem aí com o sapo, porque eu não gosto de sapo, não gosto de É. ver. Tá. Eu só vejo o negócio pronto. Mas aí Isso. faz o furinho Não, no já seu braço e purificado, coloca na sintetizado. pele. Não, eu fumo. Você É numa fuma e- canetinha, Ah, numa tá, canetinha. tá, já vi É numa isso. canetinha, como se fosse um óleo. Sabe E tem aquela canetinha de alucinação? CBD? Mas é um negócio inacreditável por 2 minutos. Tem outra terapia que tá bombando Te aí dá no fissura Brasil. isso aí? Não, nenhuma. Não. Zero de fissura? Zero. Quando a primeira vez que ela me passou, na segunda sessão que eu tive, ela me deu a caneta e eu falei, tá, quanto que eu tenho que fumar? E ela é americana, né? Daí ela falou, as much as you can. Quanto você conseguir. Você não consegue. Você dá uma fumadinha, você entra, aí sai, pronto, tá tudo certo. Não passa mal, não. Não passa tem mal, não tem vômito, nada. Mas é Não, aqui no eu Brasil, entendo. isso lá. É lá. Lá, eu Outra até coisa que é trago muito de lá. comum nos Estados Unidos, Tem que ir pra, pra por lá. exemplo, estresse pós-traumático. Eu fiz a com ketamina lá também. Pronto, é isso que eu ia mencionar. Aqui É. no Brasil agora, não existia no Brasil há poucos anos. Mas tá agora bombando tem vários centros sérios de ketamina já aqui. Rapaz, Foi o que salvou minha vida. Rapaz, é um negócio que estresse pós-traumático, tem várias... que o cara- Depressão, Não, inclusive, suicídio. Você vê que a galera do União do Vegetal acha que álcool eu nunca vi um cara que entrar na União do Vegetal e continuar bebendo, fumando maconha, nada, Não meu irmão. tem. Os Não caras dizem, não, deve- isso é não comunhão deve- com Satanás. Exatamente. O cara só quer saber do DMT, meu irmão. Aquelas tudo isso aí Exatamente. perde a graça pro cara, cocaína, não sei lá, nada, não é isso não? Exatamente. O quê? Exatamente. Não é Você também, Não não consegue vai. nunca vai mais achar alguém que dose. fuma DMT que vai querer dar um Rapaz, pega na hora que num entrar esse Banza, DMT, essa você teoria não de entende. DMT aqui no Brasil, vai bombar essa terapia Nossa, aqui. seria viu? lindo se Você eu pagou tivesse- quanto nesse negócio? 7 mil reais, uma canetinha desse tamanho, assim. Rapaz, vale cada centavo. viu? Vale. Mas você já acho que deve toma ser essas equivalente a paradas, 10 de Renato? ketamina, né? É o quê? É 10 vezes mais do que a ketamina. Ketamina é muito barato. Não, mas o ciclo de ketamina não é você viajar É que- assim do... Então, não, o ciclo de ketamina, quando eu fiz o tratamento com ketamina, são 4 horas de sessão. Mas menos a intensidade, né? Agora, aqui no Brasil a gente tem, já patenteado na farmácia, o esketamina, que é uma versão um pouco mais leve, né, que você faz aqui no nariz, e é um pouco mais tranquila, faz no hospital, mas muito, muito mais leve. Agora, a da ketamina é infusão, 40 minutinhos, aí realmente se dissocia completamente, e as ideações suicidas de uma pessoa termina na hora. Na hora, Rapaz, em uma sessão. Tem vários... Com uma dose, né? Eu Uma já ouvi sessão. falar que Uma sessão. É impressionante o que faz. Tem vários Terapias casos de alternativas. estresse pós-traumático, a zorra toda, velho, que o cara tá... Acabou o cara chega lá e beleza. Já fez algum tratamento, Renato? Não, ketamina eu nunca fiz, não. Eu fiz esse uso, como é o nome? Científico, dentro de uma pesquisa científica da universidade, não é isso? Com o quê? Porque eu achei que a árvore fosse me comer, não é isso ou não? Ai, que legal! Rapaz, eu achei que a árvore fosse Da me comer, ayahuasca, meu irmão. fez Você da conhece essa ayahuasca. história ou não? É. Não, acho que começou a não, árvore... mano, me Você lembra. de já assistiu ayahuasca? The Walking Dead? Não, nunca assisti. A abertura do Walking Dead, eu lhe garanto que aquele cara tomou. Aquilo ali que eu vi, o céu acelerar e parar. O céu acelerar e parar, não tem o início do Walking Caralho, Dead. árvore, E o coração pode bum, 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 comer, bum, bum, e Renatão. pum. Mas pum, com pum. ayahuasca? Com a ayahuasca. Tá. Mas foi de Mas foi universidade, não foi com foi religioso, o- nada disso. Tá, não foi com o xamã. Não foi com o xamã. Mas não foi você com o tomou professor, aquela médico, de- doutor, tipo... Você gostou? Assinando um negócio de termo de... Como é o nome? De bioética, não sei o quê. Porque- Mas você tomou o Você mel. eletrodo, é Você, isso? não, Aham. você tomou o grosso. Não lembro. Se eu tomei o grosso, velho, que conversa Não, é não, essa? É que tem um que eu... ele. Tem um... ele, Não, Renato. não, Renato. deixa eu te falar. grosso, que conversa é essa? Ah, Ele quer te quebrar de gente. todo jeito, mano. De todo Como jeito homem é um ele bicho tá tonto, tentando. né? A ayahuasca que eles dão na UDV, na barquinha, no É o Santo diluído, Daime, é o diluído. é o diluído 1 por Isso, 2. isso. Né? O que o professor deve ter entregue pra você é o Lá na diluído 1 universidade. por 20. Ah, já não sei, só falando com ele o que era, É não mais, sei. é mais concentrado esse Dá pra rapaz, saber né? pelo nível da alucinação. Se ele viu a árvore pegando ele. Não, eu vi a árvore normal, mas na minha cabeça ela ia me comer, que é como se fossem os dentes, Entendi, como é que entendi, chama? entendi. Tipo, eu não vi coisas que não aconteceu. Tá. A única coisa que eu vi que não aconteceu, tipo, tudo que eu via era realidade. Só que eu perdi a dissociação de tempo. Tá. O céu acelerar e parar, o céu não acelerou e parou. Aham. Eu nem tô tendo alucinação, eu tô perdendo a Você noção fez do uma tempo, vez não é só? isso ou não? Eu fiz várias, mas só teve uma que eu senti
senti mesmo o negócio pleno, não é isso? Pancadão. Rapaz, teve hora que eu achei que ia morrer, tive umas 3 epifanias assim, tipo, Que vou pra fuder, legal. velho. Pode me matar, pode me levar, meu Deus, eu vou levar fuder, não é isso? Eu quero uma maravilhosa viagem, não é isso? Pode me levar. Oi, Eu quero- pra isso eu indico Michael Pollan. Tem que ler Michael Eu Pollan. mereço Michael morrer, Pollan pode me fala levar. sobre isso. Ele é Você já leu? estudioso da... Eu Já leu Michael Pollan, estudioso de todas essas? Já leu? Já ouvi falar, How mas to nunca Change- li, não. Nossa, leia How to Change Your Mind. Tem uma série no Netflix, How to Change Your Mind, do Michael Pollan, que ele fala de Bogaína. Bogaína eu fui pro México fazer também. Bogaína é legal. Você teve alucinação, você deu o quê? O quê? São 12 horas abraçada com Satanás no inferno. O que é isso, E bogaína? a ibogaína é de uma folha também. Ah, tá. É pra... Diluído também faz o... É, um infusão. chá. Ah, tá. Mesma coisa, eletrodo, médico do lado e tal. Você fica 12 horas lá. Nossa, é um negócio alucinante. Tem que ficar amarrado. Você sai do negócio sem nenhum vício. Eu fumo, né? Eu só voltei a fumar 6 dias depois porque eu sou uma safada. Que eu Porque você tentei quis. muito. Mas eu tive que tentar demais. Porque não... E outra coisa, eu fui fazer na época com o marido de uma amiga minha. Foi na mesma... Como é que chama? Mesma turma que eu. Ele dá um reset nos receptores. Esse marido dessa minha amiga saiu e começou a tocar violão. Falou, vou aprender a tocar violão. Ele aprendeu a tocar violão em 2 meses. E nunca tinha tido interesse em nada disso. Nunca tinha tido interesse em nada disso. Fez Você pop, sabe, mas é outra- inacreditável. Mas é, Bogaína é hipnose- sensacional. Eu tô pra ele fazer de novo, lá no Agora, México. a senhora acha que se você tivesse contato com todas essas terapias há 15 anos atrás, você teria resolvido isso 10 anos antes, não é isso? E eu teria Bitcoin pra caramba. Não é isso. Você concorda que, tipo assim, essas drogas pode não ter sido solucionadas 100%. A conversa é importante, você se autoconhecer, saber as coisas e tal. Agora, tipo, isso acelera muito, né? Ou não? Eu vou te Hein? falar, Renato, o que eu fiz em uma sessão de ketamina demorou 6 Anos. anos de terapia. Nossa. E eu te falo mais, quando eu comecei a fazer o tratamento com ketamina, a terapia foi assim, ó, numa velocidade, porque eu entrava na sessão de ketamina, fazia aquilo, via, tudo saía e ia na minha terapia e falava, vi isso, é isso, é isso. Então, assim, o que você demora 10 anos pra fazer na terapia, com sessões de ketamina, você traz isso pra 6 meses, é incrível. Mas a terapeuta conseguia Sim, conectar tudo que eu as fiz, relações tudo que eu você fiz. tinha, porque a sensação de que eu tenho é que é meio abstrato em vários momentos. Não é mesmo. Nossa, mas não é mesmo, porque quando eu fiz a primeira sessão de ketamina, eu tava num processo depressivo violento. Sim. Já fazia 1 ano e meio que eu tava fazendo tratamento convencional, e a minha depressão não só não estabilizou, quanto ela continuou, ela foi para as ideações suicidas. Então foi o meu psiquiatra daqui que falou, vai lá para os Estados Unidos e faz lá a de ketamina lá. E aí, uma das coisas que... Eu vou falar uma coisa bem simples, mas uma das coisas que aconteceu foi, logo que eu entrei no transe, eu me vi assim, deitada na cama que eu tava, e aí, de repente, eu subi e saí da Terra. Então, eu via a Terra. É uma alucinação completa. Então, eu via... Você via seu corpo ali. Não, eu via a Terra. É como se eu estivesse saindo daqui voando assim. Na Lua? Eu via a Terra. E aí, eu via a Terra e a Terra se mexeu um pouquinho e, de repente, eu fui jogada para um lugar dela. Bum! E aí, a hora que eu cheguei nesse lugar dela, era uma coisa tipo Egito. E eu voava entre as catacumbas e eu via, assim, entre as areias e tal. E, de repente, eu fui sugada de volta. Lá pro céu. Vi a Terra de novo. E aí, girou mais um pouquinho a Terra e eu fui jogada de novo. Pum! Pra um outro lugar. Aí, eu tava no meio das Maldivas, que eu já visitei. E aí, eu voava ali no meio das Maldivas e vi... Tal, pum! Saí de novo. Essa alucinação, quando eu levei pra terapia... Uma das coisas que eu falava, da minha tristeza, da vontade de morrer, eu falava assim, porra, eu já vi tudo que eu queria ver na vida. Eu já vi tudo que eu queria ver, já fui pra... Quando eu tive essa alucinação, eu tive a sensação de, não, cara, tem muita coisa pra ver ainda. Entende? Então não é que isso é a resolução do problema, mas isso trouxe pra terapia essa ideia do calma, tem muita coisa pra ver ainda. E não é só ela me falar, por que ela não poderia só ter te falado isso? Porque eu não teria sentido. E durante a sessão eu senti Fez isso. sentido, Fez sim. sentido. Eu falei, caramba, sim, tem muita coisa pra ver ainda. Só que imagina que isso é uma questão. Só que isso aconteceu em 40 questões da vida. Então é fantástico, Nossa, é sensacional. Tinha E no problemas Brasil- que você nem conhecia ainda, porque alguns Sim, você alguns você traumas não que tinha eu não percebido lembrava, que... coisas que eu não sabia, traumas que eu tinha reprimido, que eu não sabia que tinha acontecido, que eu descobri Trauma assim. de infância? Trauma assim, de infância, de- coisa que eu não sabia que tinha acontecido, que eu descobri com ketamina. Será que era verdade? Pode ser que não, mas Pode a ser que implicação disso é. Então a gente trata a implicação. Mas você pode perguntar a parentes, vizinhos, se aconteceu aquilo mesmo, não é isso? Mas vocês já morreram, né? Então, quando eu tomei, apareceu um português. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Tem um português que tomou também no negócio lá e falou que tinha 4 anos da infância dele que ele não lembrava. Ele não lembrava da infância dele e tinha feito todo tipo de terapia. O cara já, no final da vida, né? Coroa. Aí o cara falou assim, eu lembrei.
Eu lembrei, minha mãe se prostituiu pra botar comida dentro de casa. Olha lá. Eu percebia e eu me culpava, dizer que eu não sou homem, então minha mãe tem que dar porque que eu não sou homem de botar comida dentro de casa. E ele ligou pro irmão e o irmão confirmou, rapaz, todo mundo sabia disso e tal, nossa mãe se prostituiu isso mesmo e tal, não sei o quê. E disse assim, rapaz, eu amo ela mais agora do que eu amava. Agora, tipo assim, eu como criança ou como adolescente, eu compreendo que eu precisava ter trancado isso divertidamente, né? Jogado essa bola no depósito trancado, não é isso ou não? Bloqueou. Tem coisas que eu realmente precisava não lembrar pra ter minha vida normal, não é isso ou não? Você viu que tem um novo divertidamente agora, que eles adicionaram a ansiedade? Ansiedade e pensamentos Ansiedade e sombrios. pensamentos sombrios. É isso, tem umas bolas ali que é melhor você manter bem fechada. fechadas, né? É isso, mas tem hora que você vai ter que abrir tudo, não é isso? Se você quiser ser uma Sim. pessoa resolvida, você pode agora não ter que enfrentar tudo, mas até alguma Que hora... é isso que ele tá falando. Se eu começasse a fazer essas coisas 10 anos antes, eu tava hoje muito à frente do que eu tô agora. Sim. Como é que é essa bolinha da ansiedade? Rapaz, diminuiu bastante. Eu quebrava meu dente, eu tinha que usar aparelho pra dormir, senão eu quebrava o dente com bruxismo de noite. Bruxismo. Depois do negócio do chá, eu nunca mais tive que usar. Eu usava aparelho na boca, senão eu mesmo quebrava meu dente. De tão que eu apertava, eu tinha dor de cabeça de ficar apertando a boca de Você nunca fez um O botox quê? no bruxismo aqui? Não, tipo, tinha indicação pra isso, mas é mais barato usar o mordedor, que é 20 reais, né? não é isso ou não? Eu não. É mais barato a placa de plástico, né? Aqui, ó, Bitcoin, meu irmão. Prefiro morrer do que dar Você mil pega reais. porra de negócio de botox, meu irmão. Para de economizar no botox, pelo Quanto era amor o de botox? Deus. Hoje em dia é barato mesmo. Quanto era um botox há 7 anos atrás, não é não? Era o triplo do preço de hoje em dia, não é não? Ah, meu Deus. Você já bloqueou pensamentos assim? Eu bloqueio minha testa, que você vê, ó. Isso aqui sou eu Não, feliz, para. ó. Isso aqui Não, sou eu não, triste. não, Olha eu não, assustado, ó. Igual o Renato falou desse amigo dele que bloqueou a infância Não, dele. amigo, não, nem conheci o brother. Ele tava lá no experimento. Isso já não. aconteceu O quê? comigo, assim, sabe? Eu tive um pensamento da minha adolescência e infância que eu bloqueei e eu fiquei anos sem Até- lembrar. Anos. E aí, Mas de traumático? repente, e aí, de repente, quando veio, cara, tipo assim, eu era pequeno, e aí uma vez eu ficava escutando o telefone, aí eu escutei um cara ligando lá em casa pra falar com a minha mãe e tal. E aí, esse negócio, eu fiquei muito mal com isso, né? Porque eu achei que se meu pai soubesse, ele ia largar da minha mãe e a família ia ser destruída, sabe? E aí eu bloqueei isso, assim, da minha vida. Eu não lembrei por anos e anos. Até que um dia, quando eu fiquei mais velho, que eu cheguei na faculdade, uma frase de um amigo fez o negócio vir E à você tona. já assim, tinha maturidade pra enfrentar, porra. e eu Era a hora. lembrei Exato. tudo assim, como Antes, se o fosse- menino não tem que enfrentar como o cara se dando em fosse cima da mãe dele, não é isso ou não? Exato. É pra você lidar com o macho querendo comer sua mãe com 11 Mas anos, eu não é isso ou não? lembrei como se Não dá. fosse O quê? ontem, assim, Agora o sabe? cara de 20 anos, você já tem condição, não é isso ou não? E eu penso nisso, é O quê? muito louco o quanto a mente nossa é poderosa a ponto de te proteger, Sábia, né? né? Sábia. Sábia. É. Mas não é só a mente, o corpo todo meio que faz isso, não é? Sim. Você tem Milhões de anos de seleção natural, meu irmão. Exatamente, exatamente. Não é à toa que quando tem um barulho, você naturalmente espera que seja o pior, porque se for uma criança brincando atrás do arbusto, o risco é pequeno, mas se for um bicho pra te comer, o risco é maior. Então qualquer barulho a gente Melhor assusta se mais do que prevenir. ficar tranquilo, do que fica tranquilo. Você tava, agora voltando lá na parte que a gente tava falando da nutrição, tinha uma parte que eu queria falar e a gente já até seguiu por outros negócios. Você já foi vegana? Eu fui vegana 2 anos, fui vegetariana 9. E qual que foi o benefício? Na verdade, eu virei vegana do dia pra noite, porque eu assisti um documentário que chama Carne é Fraca, e aí eu vi que o pintinho sofria, que a vaquinha sofria, que todo mundo sofria, eu falei, não quero participar desse negócio, não. E o problema não era o pintinho morrer, o problema era ele viver dentro lá daquela coisificação, né? Eles serem confinados e... Entendi. Se eu tivesse uma fazenda e eu pudesse matar o próprio galinha, eu comeria. Essa era a minha ideia. E aí fiquei 2 anos assim, só que eu era vegana, então eu também não usava nada testado em animal, nem couro, nem seda, nem lã. E eu morava numa cidade de 40, 50 mil habitantes, então não tinha como hoje São Paulo, que se você quiser ser vegano, você vai ser feliz. Escolha. De plástico, pelo menos economizava dinheiro. Né? Exato. Nossa, menina, eu não comia. Olha, eu comia 4 coisas e aí pra fazer o shampoo eu fazia com bicarbonato, aí não podia usar esmalte, era um negócio terrível. Não, agora tá na moda de não usar shampoo, né? Inclusive eu tenho Não 2 usar anos. sabonete, tem uma galera que não usa Não, eu sabonete. uso sabonete, mas na minha cabeça eu não passo nada há mais de um ano. Viu? Eu só lavo a Ah, cabeça mas se, também, se tiver tem um incêndio. cabelinho curtinho, se eu Eu- fizer isso no meu, o que Rapaz, acontece? tem muita gente aí que fica 2 anos sem lavar a cabeça. Lava com vinagre e acabou, não é isso? Então, era o O que quê? eu fazia, era vinagre e bicarbonato. Isso. É, Pô, e exatamente. funciona? Não, vinagre e carbonato ainda é mais pesado ainda do que vinagre puro. É que tira tudo. Rapaz, meu cabelo tem que ser curto, porque eu dou psoríase na cabeça da doença autoimune, mas a atividade mesmo, você trabalhar no incêndio, não tira o fedor não, velho. Se você não, mesmo? se não for bicarbonato e vinagre, você entrar no local de incêndio que teve químico e tal. Sim. Eu já passei 18 meses sem comer carne, sem comer proteína animal, mas porque eu tinha indicação médica na adolescência, eu tinha rinite, vários problemas, quer dizer, não, você vai ficar melhor e tal.
experimentei e achei que não valeu a pena. Não, né? Mas eu também já passei 18 meses sem comer carne, velho. Você Foi já foi difícil? vegano, 3 Não, vegano não, vegetariano. Eu comia proteína animal, comia proteína animal de leite, de queijo, Leite, né? queijo, de ovo. queijo. Ovo, acho que eu não comia, não. Eu comia o que o cara prescrevia lá. Ele dizia, não, rapaz, você vai melhorar da sinusite, de não sei o que lá e tal. Como não deu muito resultado e tal, eu achei que... Mas eu fiz uma tentativa. A questão é a seguinte, inclusive um dos Na pressupostos verdade, da liberdade... todas as ites têm muito a ver com lactose. A maioria das pessoas tem problemas de alimentação com certos alimentos. Inclusive, a maior parte da população do mundo não tem uma digestão completa do leite da idade adulta. Mas tem pessoas que têm o holandês, não sei o quê, dependendo da genética. É isso. Eu não vou dizer que existe uma alimentação ideal para o ser humano, porque não existe nenhuma alimentação ideal para uma pessoa em todas as fases da vida. Sim. A alimentação ideal de um bebê não é de uma criança, da criança não é adolescente, Fora não é de um adulto. do O lugar que ela adulto mora. atleta não é igual ao adulto que não é atleta. Um velho, homem, mulher. Existem variações. Tem pessoas que vivem muito bem. Tem sociedades como os Maasai que só comem carne. Sim. Eles acham que é satânico, que é uma coisa, a entidade deles lá não permite que você coma nenhum vegetal. Tipo, existe também Inuit e tal, que fica anos sem comer vegetal. E tem sociedades humanas que têm saúde alta, comendo quantidade baixíssima de carne. A questão, Papua Nova Guiné e tal, tem várias sociedades que o cara come pouquíssima carne. Mas, tipo assim, isso depende de genética, depende da microbiota, de uma série de fatores, né? Isso que você não tem como prever antes. O que você sabe que é melhor pra você? Erro e acerto, velho. E, inclusive, quem acredita na liberdade, acredita que as pessoas devem ser livres, inclusive, pra fazer Pra merda. tentar. Porque é o único processo de aprendizado. tentar. Inclusive, quem vai tentar é você, quem vai responder a porra é você, não é isso? É Você isso. tem que ser responsável pelos seus atos. A mensagem principal de Jesus é essa, bicho. É a autorresponsabilidade. Isso. É a salvação individual, é você assumir sua porra, não é isso? É não ficar dependendo de alguém te falar o que fazer exatamente. Isso, Vai lá e inclusive, tenta você. o cara vai lá e manda você. Se você fizer algo errado, você não vai aprender nada, porque o que mandou foi o outro cara, não foi você, né? Exatamente. Mas a gente não pode aprender com o erro dos outros? Se Mas for normalmente inteligente, é pode. possível aprender, mas a maioria da galera, quando dói no seu bolso, você aprende mais do que no bolso dos outros, não é isso? É a E eu melhor vi- forma de eu vi- É aprender. mais eficaz, não é não? É. Eu vi um estudo hoje sobre IAs. Eles pegaram 2 grupos de empresários, né, de uma escola de economia, para simularem como se fosse uma empresa. Uns usaram IA e outro grupo não usou. O grupo que usou IA tinha que resolver o mesmo problema e eles resolveram, tipo assim, bem rápido com IA, eles conseguiram resolver o problema. O grupo que não usou a IA resolveu o problema com resultado bem semelhante, sabe? Com a solução de problema bem semelhante ao da IA. E os dois conseguiram os resultados ideais próximos. O que é a consequência disso? Depois de 15 dias, por exemplo, o professor chamou a galera que resolveu o problema com IA, que teve pouco teste, e eles não conseguiam se lembrar de como resolveram um problema, a grande maioria. E a galera que resolveu o problema sem usar IA, lembrava de detalhes da solução do Porque teve problema. que trabalhar no processo, Porque eles né? errou, tentou de novo, e assim eles chegaram na solução, errando pra caramba. Os que não erraram não se lembraram, eles não tiveram aprendizado. Só pra deixar uma coisa bem clara, esse negócio de dizer que não existe alimentação ideal, isso é verdade, mas tem alimentação que não é ideal pra ninguém. Tem pessoas que são muito saudáveis comendo leite, tem pessoas que não são saudáveis comendo leite, tem pessoas que têm que comer leite específico de um tipo de vaca lá, A1, A2, não sei o que, não tem essa conversa também? É isso, existe tudo isso. Mas existem certos alimentos, como os que vocês comeram agora, não é isso? Que não fazem bem a ninguém. Comer margarina não faz bem a ninguém. Comer, como é o nome? Açúcar Verdade. não faz bem a ninguém. Xarope de glucose não faz bem a ninguém. Microplásticos não faz bem a ninguém. PFOAs, comer teflon não faz bem a ninguém, não é isso? Tipo, eu tô dizendo assim, entre coisas que são com alimentos de verdade, né? De alimentos A ideia reais. é ser Tipo menos assim, pacote é e isso. mais casca. Qualquer alimentação vegetariana que tenha cereais, ela vai ser menos nutritiva, menos do que uma alimentação vegetariana que não tenha cereais, não é isso? Que Exato. seja baseada em leguminosas e tal, não é isso? Eu tô dizendo que é possível o cara ser saudável numa alimentação vegetariana. Na idade adulta, sim. Criança, eu duvido. Porque a criança tem demandas diferenciadas, não é isso? Agora, um adulto pode ser saudável vegetariano? Eu acredito que sim. Agora, comendo McDonald's, não, velho. Tipo Exato. assim, ele teria que ser um vegetariano que consome, que tem poucas atividades físicas, ou vegetariano que tenha acesso a ovo, leite. Inclusive, por que o cara faz a dieta do leão? O Jordan não come ovo, não é isso? Não. Porque tem várias pessoas que têm reações, inclusive inflamatórias a ovo, não é isso? Tem. O ovo, Que mano, achei que o ovo pessoas era um dos consideram, muitas alimentos pessoas mais consideram o alimento saudáveis melhor que do existe mundo. no mundo, ué. não é isso ou não? Uhum. Ou não? Mas se fosse eu me escolher falar só uma coisa que você vai comer, eu ia falar, pô, ovo, que eu sei que pra mim, né? É barato? A picanha já do foi Lula. mais barata, hein? Já foi mais barata. A picanha do É uma Lula. fonte boa de proteína, Não, né? é porque eu sei que, sei lá, é um dos melhores que tem, talvez. Só sei do coco, acho que é melhor do que o ovo. quê? O coco, a fruta. O que do coco? O coco em si. Não?
Ah, de completo? É, Não, nada melhor que o ovo. o ovo é o melhor. Aham, mas completo. Então, eu tá vendo que eu não sei nada mesmo? Ainda bem que eu não dou aula de nutrição nesse negócio. O ovo é uma fonte maravilhosa de proteína, né? Tanto é que tem vários bodybuilders que não conseguem comer proteína de outra forma além e do ovo. lanchar um ovinho cozido é a melhor Mas pedida. não, é bom. Lanchar um ovinho cozido é a melhor barrinha de proteína que tem, é mais Não, barato. é o critério real de fome. Você tá com vontade de comer ovo cozido? Ovo cozido, Se você não eu quer comer, é porque você não tá com sempre fome. falei Você isso só pro meu quer. paciente. Você só Ah. quer. Se você não quer comer isso, você não quer comer. Sempre falei isso pro Você paciente. tá buscando prazer, você não tá buscando Exato. alimentação. Exato. E manteiga, ovo e manteiga, você não quer isso, porque às vezes o cara quer gordura, né? É. Um ovo com a manteiga. Você não quer comer ovo com manteiga, você não tá com fome, né? Exato, Isso? exato. Excelente critério pra criança, né? Pô, isso é muito Ou não? poderoso, O quê? o cara Del O quê? conseguir fazer esse controle, né? Tipo É. assim, ó, você tá com fome? Então come isso aqui. Não, isso eu não quero. Não. Só Então quero você não tá com chocolate, fome. então você não quer É que comida, aí, porra. cê, é Não que aí quer? você vai ver que o negócio é terapia, né? Porque você vai verdade. entender que não é fisiológico, né? É, mas também ao mesmo tempo é assustador, né? Não Eu, sei se eu conseguiria por fazer exemplo, isso aí. o ovo. O que eu acho que é Testa por fantástico no pouco ovo? tempo. Não, Testa por um dia. a versatilidade do ovo. Por exemplo, você pode fazer o omelete, você pode fazer cozido, você pode fazer ele frito na água ali, sabe? E quando eu era moleque, Gemada. meu pai fazia gemada, Gemada, mano. cru. Gemada é muito louco. Meu pai só esquentava. Hoje que eu penso, tanto que era sacanagem, ele esquentava, aí ele quebrava só a pontinha do ovo assim, ó, e dava uma colherzinha pequenininha pra gente comer Pra o ovo comer. quente, mano. Tem um, Só que ele tava cru, porque ele tava líquido ali ainda. tem um canal, eu acho que é o canal principal de saúde e de alimentação que eu acompanho no YouTube, What We Have Learned. O que nós já aprendemos, é um cara que mora no Japão. Ele mostra, inclusive, ele já teve experiência de comer 30 ovos, 30, 40, 50 ovos por dia, tipo meses. Graciane. O quê? Graciane. Ah, já falou Graciane, disso, Não, mas mano. ele documentado Opa. e tal, ele fazia documentado. Tipo assim, ele já fez Era jejum um estudo documentado, dele. já fez tipo, ele já fez um monte de programas. Tipo, vamos comer 40 ovos por dia, além da minha alimentação normal 2 meses, né? Aham. Isso? E, tipo, não é fazendo bioimpedância de academia, não. É fazendo bioimpedância no Dexa. CT No scan, Dexa, meu irmão. aham. É isso. Eu esqueci o nome do brother, mas o canal é extraordinário. Uma das coisas que Tim interessantes. Não é Tim Ferriss, não. O What We Have Learned não é outro cara, não é o do Tim Ferriss, não. Esse cara, inclusive, ele mostra que no Japão existe mercado de ovo de 10 centavos de dólar até 10 dólares o ovo. Ué, como assim, por quê? Uma galinha que só comeu, Procedência que da só galinha, comeu que peixe. ouve música Que só clássica. comeu Ah, não. peixe, que nunca comeu cereal. A Oh, carne mais legal. cara que existe na lagosta é o porco que nunca comeu cereal, que é o porco de pata preta de bolota, não é isso? Caramba. Tem galinha lá que bota o ovo que nunca comeu cereal, meu irmão. Mano, Que como come eu resto de sabia peixe. disso? É ômega 3, meu irmão. É mais ômega 3 do que você comer peixe sem pele. Você sabe que Não tem vou dessa galinha. eu tenho um primo que ele é fissurado no Renato. E Tem. tudo que o Renato Não, fala. mas o quê? Chama o Renato também. Tudo que o Renato fala, ele vai anotando, igual você anotou no livro aí. Aham. E depois ele vai buscar referência. Aham. E aí, um dia eu conversando com ele, ele falou assim: Rodrigo, te falar um negócio. O 38, tudo que ele fala, 5% é a opinião dele. O resto, É tudo tudo você pode referenciado. buscar Tudo que tem referenciado. referência, É. tem alguém que cita isso em algum momento. Tem É bom algum demais. livro, tem alguma obra. 5% é É isso, sua opinião. um ovo de granja. É igual um ovo de quintal que você De sabe que jeito comeu o nenhum. resto da comida Tanto que você a gente, comeu. Tanto que a gente chama de ovos de galinhas felizes. É o Portugal que chama assim, né? Galinhas felizes, galinhas né? felizes, é. Ô, Lara, você já escutou o Renato falar desse experimento do Universo 25? Já ouvi, Já ouviu falar desse já ouvi. experimento também? Já ouvi. Qual que é a sua opinião sobre esse Ah, pra mim experimento? faz sentido a visão que ele tem desse, faz sentido completamente. Faz sentido? Faz sentido completamente. Ué, pra mim eu sou um exemplo clássico disso. Do que deu errado. É, pra ganhar dinheiro deu certo, não é isso? É, mas por isso que deu errado. Essa é a função da mulher. É isso. Olha eu arrumando um cancelamento logo às 3 não, da tarde, não. às quarta É isso, mas você já gravou um vídeo dizendo isso, né? Que teve Já. uma vez que você disse assim, que eu posso chegar em casa, eu posso ter todas as bolsas do mundo, né? Você falou... E eu não tenho nenê me isso, chamando de mamãe. Exatamente. É isso. Exatamente. No início, a mulher, a maioria das pessoas, a gente acha que vencer é ganhar dinheiro. São as camadas da personalidade do Olá, você já ouviu falar nisso? Sim, sim, camadas, sim. Que a primeira É. camada, você não consegue nem Sim. identificar que você é diferente de seu pai e Sim. sua mãe. O bebê, quando você tira de perto da mãe, ele acha que está sendo mutilado, Sim, que a mãe é parte exatamente. dele, né? Isso? Aham. Aí você vai... Tem um filme, inclusive, do Bonifácio, né? Que ele vai mostrando o desenvolvimento de cada camada. Uma das camadas da personalidade que a pessoa tem que passar para ser uma pessoa completa é você sentir que você é útil, que você é produtivo, que você consegue ganhar dinheiro, não é isso? Que você admira... Aí depois você passar a Que é a ser sexta camada, admirado, depois que a você é sétima admirado camada, pelos outros, não é isso? Quem é que não gosta de ser admirado? Todo mundo Exatamente. gosta, não é isso? Agora os santos que estão cagando para ser admirados. Os santos, eles querem agradar a Deus, nem ali mesmo eles querem admirar, não é isso ou não? Exato, O quê? exato.
Que é a Se seu pai 12ª. chegar pra você e dizer assim, você é um merda, eu tenho vergonha de você, você não é homem, vai doer pra caralho, não é isso? Muito. Dependendo do nível, você diz, meu pai, eu amo você, dependendo do nível que você tiver, você vai dizer, meu pai, eu amo você mesmo assim, eu quero agradar a Deus e não você, se lasque, nem isso ou não. Tô cagando. O problema é que poucas pessoas chegam nesse nível. E pra chegar, infelizmente, a gente tá colocando, a nossa, não é uma questão de família, né? A sociedade inteira tá em colapso. Tem mais gente da nossa idade do que de 4 anos. Sim. Tipo, nós estamos enganando nossas filhas, bicho. Sim. A gente tá dizendo pra mulher que a coisa mais importante do É a mundo é carreira. dinheiro. Dinheiro você compra puta, você compra ladrão, você compra político com dinheiro, não é isso ou não? As coisas mais valiosas na vida você compra em dinheiro. Não. Você oferece quanto pra sua mulher pra ela fazer uma homenagem, topar uma homenagem uma orgia? Quanto é pra você topar pra outro cara ir lá na sua cama igual a Anne Hand? Quanto é? Na moral, 1 milhão você topa uma vezinha só. O quê? 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Não tá vendo não, mano. Não tá vendo não. Não é não, Vestinho? Ou não? Não tem jeito. Eu fui enganado a maior parte da minha vida. Eu também. Meus pais diziam que era pra fuder em alta e usar camisinha, que ter filho era uma merda, que era pra meter bronca, não é isso? Anticoncepcional bom pra caralho, que esse mundo não é pra botar mais gente, superpopulação, não é isso que você gritava ano passado? Exatamente. Já tem muita gente no mundo, não é isso? Que era pra viajar, conhecer Isso, lugares novos, ganhar aproveitar a vida. dinheiro, que isso, casamento, família é Não uma coisa pra depender de depois. ninguém. Seus Exatamente. pais falavam isso Quem é pra que você? não depende de ninguém? Pois é. Você depende de milhões de Pois pessoas. é, exatamente. A gente quanto mais pessoas a gente depende, a gente serve eles não servem voluntariamente, todo mundo fica mais rico, não é isso? Pois é. Porque é um sistema de cooperação. Mas Tem várias coisas que você faz melhor Papo que eu, de não é isso? comum, hein? Não, tem várias coisas que você faz melhor do que eu ou não. É o contrário do comunismo. O comunismo quer que isso seja forçado. Eu falei voluntário, não é isso? Exato. O comunismo é involuntário. O objetivo do comunismo, é a etapa final onde não existe mais Estado. O objetivo do comunista é o anarquismo. A diferença é que ele acha que o caminho pra isso é a violência e a ditadura do proletariado, que foi tentada mais de 100 vezes e nunca deu certo. E em muitos lugares, na maioria deles, morreu 10 a 20% da população melhores. As pessoas mais morais, as pessoas mais decentes, as pessoas mais produtivas foram mortas. Isso nunca deu certo. E você chega no final O do quê? comunismo, ou pelo menos todo o processo lá, você olha, a discrepância continua do mesmo jeito, só mudou o líder. Não, Você piora. continua o piora. braçal sem Piora, poder normalmente escolher piora, onde ele porque o vai pobre existe mais trabalhar. pobre, Existe né? uma O correlação. braçal continua sendo braçal, só que você fala, não quer, então sai do Uma das Estado. coisas que a gente menciona no livro é que existe uma correlação direta entre subdesenvolvimento e QI. Beleza? Nunca houve um país com QI abaixo de 90 desenvolvido. Nunca houve. No- Mas tem países com QI acima de 100 que não é desenvolvido. Que são os que experimentaram a chaga do comunismo. Quem passou por isso, meu irmão, o país nunca mais foi o mesmo, não é isso? Mas tem a O China, quê? hein? Sim, mas a China é um país desenvolvido? É um Sim, país. não, Quando é eu nasci. desenvolvido. Quando eu Tá- nasci. tá muito quando eu desenvolvido, nasci, né? o Brasil era mais rico que a China. E a China tinha 10 vezes a população do Brasil. Você queria ter nascido na China em 80, em 70? De jeito nenhum. Hein? Antes de abrir o mercado, Não. não. Eu não queria ter nascido na China hoje, imagine, não é isso ou não? Ô, Lara, e você se arrepende dessa questão de carreira, assim? Claro, com certeza. Sim, eu teria escolhido diferente se eu soubesse melhor. Mas eu não tenho como voltar no tempo, né? Mas, E sim. se você já viu que o casamento não deu certo, esse mesmo é que você nem escolheu, não é isso ou não? Exatamente. Só essa decisão já mudava a porra toda, não é não? Hein? Se eu só não tivesse casado, já tava muito melhor. Mas eu vi uma coisa, uma das opiniões, e é sua, né? Acho que é uma palavra sua mesmo. Que nada substitui, por exemplo, você ter um filho pra chegar você e falar Não, assim, é "Mamãe, exatamente. Eu né, tinha, é até, assim. até os 28, 29 anos, eu tinha certeza absoluta de que não queria ser mãe. Uhum. Então, uma ideia estúpida que eu não sei de onde... Bom, eu sei de onde veio, né? Eu tive um discurso feminista muito forte durante a minha vida. Então, tinha isso. Eu ouvia da minha mãe, eu ouvia das minhas amigas, eu ouvia das minhas professoras esse discurso. E eu lembro que foi ouvindo um vídeo do Jordan Peterson, que eu não lembro exatamente qual que foi, que eu falei, nossa, que loucura, lógico que não. Eu tenho útero por um motivo, eu tenho que ser mãe. E aí comecei a tentar, mas aí já era tarde, eu não conseguia mais, já não estava bem casada, eu tinha escolhido mal com quem tava na trincheira junto. E o tempo passou e acabou que não deu. E aí hoje, quando eu falo isso, tem um monte de gente que fica desesperada, dizendo, não é tarde, não é tarde, não é tarde, como se gerar um filho fosse apenas gerar um filho. Não é apenas gerar um filho. Eu tô com 37 anos e eu não vou gerar um filho com o dedo, né? Então é preciso conhecer uma pessoa, é preciso desenvolver um relacionamento, é preciso desenvolver uma base de família e para daí ter filhos. Então, deste ponto de vista, e até porque eu não ia querer ter uma criança para socar na escola e socar na natação, socar no Kumon e não cuidar. Então, desse ponto de vista, para mim tá tarde. Não lamento isso, porque não tem como, porque eu não tenho outra opção, né? Agora eu vou viver o que vivi. Mas a minha mensagem para qualquer mulher, quando eu encontro qualquer mulher de 20 e poucos anos na minha frente, qualquer uma, eu digo para ela, abre esse carrinho e deixa esse carrinho aberto, é quantos Deus mandar.
até que sou, digo, é quantos Deus mandar. Deixa vir um atrás do outro, porque é diferente a vida da mulher que tem filhos. Agora tem que ver com quem que ela tá Agora, abrindo tem que perna. ver com quem que eu ia falar isso agora. Tem que ver o seguinte, mais importante do que ter filho é com quem tem filho. Porque se todos os problemas que a gente vê de, porque o homem ele não comparece, ele não paga pensão, ele não sei o quê, ela abriu a perna pro cara errado, fato. E é o que a gente mais faz. E é o que eu teria feito se tivesse tido filho no meu casamento. Teria feito isso com o cara errado. Então, mais importante do que ter filho é decidir com quem. É isso, e a decisão, eu acredito que vai ser resolvida como se resolvia 1000 anos atrás. Como se resolvia antes de existir. Antes de exatamente, como é que se fazia, como é que se faz. A maior parte da África tem dote, a maior parte da Índia tem dote, a maior parte dos casamentos na China tem dote. Quer levar minha filha, você paga. Na Bíblia tem Lia, Raquel e tudo mais. Funcionava antigamente. Se o cara pagar entre 2 e 5 anos de salário do padrão de vida do pai e da mulher, ele vai pensar várias vezes. Se ele for pegar adulterando, ele perde o dinheiro. Quem cria a família da mulher, não é isso? Exatamente. O cara vai pensar 10 vezes, vai dizer, porra, eu vou perder meu filho e 5 anos de salário, não é isso? Exatamente. Isso muda muito as motivações, até as bactérias respondem as motivações, né? Meu irmão, funciona muito, né? Você vai cobrar dote das suas meninas? Depende. Se minha filha for uma vadia, estiver grávida de um vagabundo, eu vou ter que pagar pro cara casar com ela, não é isso ou não? Aí o dote é invertido. Você tem uma filha, tem um acidente, Vou ela te fica... bancar. Sua filha fica aleijada, você moveu o braço e a perna, o cara ama ela, quer cuidar dela, você não paga pra esse cara casar com ela? Lógico. Tem que ver a situação, não é isso ou não? Hein? Agora, tem que ver, não é isso? O ideal, inclusive, é que os dois coloquem dote. Normalmente, o homem que tá pegando a mulher vai botar muito mais dinheiro, porque o risco da mulher é muito maior. O cara pode recomeçar várias vezes e a mulher não. Uma sociedade, um filho seu, vamos dizer que a gente fosse casar seu filho com uma filha minha. Aí, seu menino tá com 11 anos, não é isso? 11 e 4. Pronto, é isso. A gente vai casar um filho seu com uma filha minha. Eu vou dizer, olha, bicho, você vai De botar, quatro, de você vai quatro é vender a sua bacana. casa, você vai vender um dos imóveis seus, você vai adiantar a herança pra esse menino, você vai botar um Bitcoin e você vai botar um Bitcoin, o dinheiro que você botar, o dinheiro que você botar, eu boto um terço. E a gente vai fazer um contrato. Se minha filha adulterar, ela vai perder o dinheiro. Olha lá que maravilha. Se minha filha não chegar lá, e quem vai julgar isso aqui? Não vai ser nem eu, nem você. A gente vai ter uma multisig, eu, você e o padre e o pastor, que a gente considerou uma pessoa que fez o casamento. Você acha que é certo uma pessoa casar na igreja católica, onde não existe divórcio, e depois ir pro judiciário, que existe divórcio? Pois é, Você estranho. quebrou o contrato, não é isso? Sim. Você quebrou o contrato ou não? Você fez um contrato com Deus Mas você e tá depois você vai fazendo procurar uma justiça feminista. Você tá Exato. fazendo Porra, uma essa aposta. fez ou não? O quê? Exato, O quê? Isso é uma aposta que você tá fazendo. Não, isso é arbitragem. Porque não depende de você. O quê? Sua filha trair quem ela casou ou não. Rapaz, se ela não deixar de depende receber a nada herança de dela, eu você. acho que muda o comportamento dela, não muda não? Se ela perder a herança Ela dela... pelo menos pensa O quê? 2 vezes, pelo menos. Se ela perder uma boa parte da herança dela, ela vai pensar nisso severamente, viu? E o cara também, viu? Agora, a Ah, qualidade dos caras e das meninas, mas a qualidade vai aumentar conforme a gente for Não, dizendo e- mais nãos. E na hora que mais pessoas forem exigindo dote, o menino de 17, 18 anos vai ter acesso a uma vagina? De jeito nenhum. Não, E é aí que ele quando tem você mais tiver que tempo- pagar pra ter acesso à mulher, vai, você vai viu? dar mais valor à mulher, não é Vai, isso ou vai, eu não? vou te Hoje em falar. dia o cara molecada consegue sabe mulher quebrar grátis. um negócio. Rapaz, o Instagram é o maior aplicativo de sexo que tem, mais do que o Tinder. O cara, os meninos hoje em dia de 13, 14 anos comem de graça, velho. Não paga nada. Então, não é isso? mano. Tipo assim, você acha certo isso? Você acha que é normal Não, isso? Tá errado O quê? pra caramba. O quê? Só que os moleques aprenderam a dar esse dibre aí. Não adianta o pai Mas falar isso é- assim, ó, vou te segurar. Isso é Não consequência segura. da diluição da moeda. Novamente, o Seifedi Amos, recomendo altamente. Leiam The Bitcoin Standard, se você não quiser ler esse livro aqui. A qualidade da moeda que você faz conta determina suas escolhas morais. Se você acumula em uma moeda que desvaloriza, vale a pena acumular? Vale a pena ser cooperativo Não, ou oportunista? Você tá perdendo. Essa desmoralização, toda vez que tem hiperinflação, tem adolescente fudendo a rodo, como aconteceu na República de Weimar, em Roma, e toda vez que existe diluição de moeda, acontece domínio de valores femininos, o Estado sustentar a maioria das pessoas serem vagabundas, colapso da fecundidade. Isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu em Roma, aconteceu várias vezes, a gente tá vivendo de novo. São ciclos intergeracionais, bicho. Você chegou a congelar alguma coisa? Não. E nem vou. Rapaz, se você não tivesse nenhuma religião, a solução pra você era contrato de coparentalidade. Tem um montão de mulher aí que tem útero e pagaria por um óvulo, não é não? Como esse cara que tem 122 filhos, o autista tá lá do... sugerindo que eu venda? Como é o nome do... Não, você pode fazer um contrato de coparentalidade. Para o filho... Inclusive é legal hoje em dia o filho ter vários pais e várias mães. Você se perpetuaria Nossa, é geneticamente moderno num filho com demais mais de pra uma mim. mãe. Você não disse que não tem religião nem nada ou não? É legal, hoje em dia tem várias mães e vários pais no documento no Brasil. Você não pode ter a mãe que você muito que lhe gerou na moderno, barriga aí, a muito mãe que moderno. doou o óvulo?
Hoje em dia é legal ter várias mães e vários pais no Mas documento. você tá sugerindo Mas que e ela venda o óvulo Que dela? negocie uma família com alguém que ela considere. Mas Então, aí eu eu vou vou ser fazer o mãe quê com essa dividido com família? você. Eu vou botar minha genética no seu sangue. Eu vou botar o meu filho pra mamar na Por que ela vai Mas fazer Deus me livre, livre, isso? só vai me trazer dor de cabeça, Rapaz, eu não vou poder educar. eu tive várias mães e vários pais na vida afetiva. Você acha que foi ruim Mas ter eu não várias vou mães? poder educar. Você acha que... Não, você vai educar. Vou Inclusive nada, porque você eu e a vou- outra, nos Então, termos do contrato, e não se é a isso, não. outra é uma louca? Não, você tem que escolher bem, porra. Mas Você tá botando seu sangue dentro da pessoa, porra. Essa é não é só qualquer, não. Não É dá. mais Tem que fácil. ser uma pessoa, É mais porra, uma sei lá, aposta, prima, é uma irmã, uma aposta. pessoa de sua... Renato, é mais que uma fácil eu pessoa- comprar outro sapato e viajar. Mas vem cá, é mais fácil. É uma pessoa que aceitaria o seu DNA no sangue dela, porra. É uma pessoa que você tá Não, mas tem contratando. gente louca O- por aí, tem o gente quê? que ia aceitar. Sim, não, mas não precisa de loucura. Mas não. a escolha é Tem- sua, Mas você tem vai pessoas escolher. casadas, Deus do céu. tem pessoas casadas que gostariam de ter uma filha você vai fazer de Lara semana que Nesteruk em casa, Lara botando $2.000 por mês pra inclusive ajudar a família inteira ou não? $2.000 por Sim ou mês, não? e aí, você vai ou não vai? É caro? Ah lá, Sacou? eu já tô fazendo a proposta pra ela aqui, vê Não, se ela tem quer. útero. Pô, você olha, conhece, na- tá vendo aí, ó? Minha amiga, Perfeito, mano. Pô, eu confio. Não, a barriga. E bora ter um filho Ó, juntas. Barriga tem mercado. Essa tá entre 40 e 60 mil dólares na Índia. A mulher monitorada 24 horas no hotel pra não fuder com ninguém, não tomar nenhuma doce comendo o que você mandar. Tipo, existe mercado disso em Israel, pra você quiser útero judeu, porra. Existe mercado tem de isso barriga. na existe mercado Croácia? da porra Na toda. Croácia não tem quê? isso? O mais neném barato é croata, na não Índia. O mais barato é na Então, Índia. O neném croata não custa $50 mil, uma coisa assim? Tem mercado de útero no mundo inteiro. Só que varia de 40 mil dólares a $500 mil, dependendo Tá. de que útero é, em que lugar. Barriga de aluguel. Isso, barriga de aluguel. Venda de óvulo tem mercado, venda de sêmen tem mercado. A questão é que eu nem tô sugerindo ela pagar alguém pra engravidar. Que bom. Eu tô sugerindo ela pegar uma pessoa do círculo do relacionamento dela. Um círculo do relacionamento dela, que quer ter filhos, às vezes uma pessoa que não tem problema com o óvulo dela. Não existe pessoa que precisa de doação de óvulo ou não? Existe pessoa ou Sim, não? existe. Aí a Lara vai doar um óvulo. Você vai ter. Nosso filho vai ter duas mães. Você vai Gente. amamentar um filho do DNA. O meu sangue vai descer na sua veia. Eu vou lhe dar X, que é o contrato. Eu quero X, o acesso ao guri por Vocês X tempo. falaram que eu Pra ia... que ela vai fazer isso? Pra perpetuar a cultura, ela não disse que tem vontade de chegar em casa e ter uma pessoa que chama ela de mãe a porra toda. Vai ter, inclusive, Mas que vai isso- lembrar os pais e os avós dela, né? Não, mas- O quê? Mas, Fisicamente. Peraí, eu tô... Ou não, fisicamente ou não? Vai ser filha Vai dela lembrar. física ou não vai? Vai sim. Olha É? só, vocês Ou não? falaram que eu ia vir aqui conversar. Mas vem cá, em Bollywood, Pra em Bollywood conversar. agora tem vários escândalos, inclusive das mulheres lá. A maioria das atrizes de Bollywood não engravida mais pra não perder, O papel. corpo, né? Não Pra engravida. não perder. Ela É sério contrata $40 mil, porque quanto é um ano de uma atriz dessa? Porra, ela Mas, paga ô, pra botar mulher Renato, engravidar. Renato, A mulher de deixa eu te 20 falar. anos, de 20 e poucos anos, não quer Renato. engravidar, tá pagando pra botar na barriga da outra, não é isso ou Renato, não? Deus fez as O quê? coisas dessa forma por um motivo. Sim, eu não sei se você tem denominação religiosa. Várias Então, eu não tenho, religiões. por isso que eu tô te várias falando. religiões É, ué. consideram isso que eu tô dizendo pecado, eu não é isso ou tenho, não? mas Deus não fez as coisas como fez por outro motivo, senão é o jeito que Deus tem também que não ser. criou papel higiênico e nem escova de dente, né? E a gente usa, né? Pois é. É pra deixar de pois usar? Mas ele, ou não? mas ele criou, mas o que ele criou pra comer, a gente não precisaria nem de escova de dente nem de papel higiênico. Mas você tem preocupação de não dar continuidade na Não, sua não tem. linhagem? Não, não Você não tem preocupação nenhuma disso. Não, não, vai morrer tudo comigo. Até porque se tivesse, o Independente Renatão já se- deu se solução. ninguém me Se honrar, ninguém me você vai honrar, levar vai pro morrer caixão. tudo comigo. Vai levar pro Vai caixão. morrer comigo. Ah, quero só ver. Eu quero só ver. São propósitos diferentes, né? O Renato tem uma preocupação lascada nisso aí, né, Renato? Rapaz, eu Não, você considero... se preocupa com isso. Não, tipo assim, de ter sucessores eu me preocupo. Mas eu poderia adotar sucessores, não tem problema nenhum. A história de Jesus começa e termina com a adoção, não é isso? Jesus é filho genético de José? Não. João é filho genético de Maria? Agora esse homem é seu filho, essa mulher é sua mãe, não é isso? A história de Jesus começa e termina com a adoção. Eu, inclusive, sou contra qualquer critério de paternidade genético. Eu acho isso uma imoralidade. Paternidade deveria vir de voluntariedade. Você forçar o cara, alguém roubar uma camisinha do lixo e ser... Que porra é essa, não é isso? Isso é um absurdo, porra. É um absurdo. Em uma sociedade funcional, porra, tem paternidade involuntária, o cara não quer ser pai, foda-se, não vai ser, porra. Não tem problema nenhum. Foi o que eu falei aqui. Eu tive pais e mães afetivos que eu tive uma relação igual ou melhor do que meus pais biológicos, porra. Eu vou dizer que não existe paternidade afetiva? Claro que existe, porra. Existe. Inclusive, o auge do Império Romano foi quando a sucessão não era pro filho, que o cara adotava alguém de família inimiga, pra que inclusive diminuísse a disputa, não é isso que foi o auge? Que o cara, os caras sabiam que se ele botasse o sucessor dele, ele vai pegar toda a outra nobreza pra querer derrubar e acabar com a família dele. Dizendo, não, eu vou pegar da minha família inimiga. Não é isso? Inclusive o Tokugawa, não é isso? Que era a família real que passou mais tempo no Japão. Ele tinha o esquema de casamento com as famílias pra manter o equilíbrio do negócio. Você não precisa, bicho. Você não precisa que seu sucessor tenha seu DNA. Muitas vezes o cara que tem o seu DNA é seu inimigo mortal. Você odeia o cara e o filho do vizinho lhe ama, lhe admira. Não é isso? Tem mais gratidão com você do que ele. Ou não? Mas você acha que o quê? cara não deve ser obrigado a ser pai? Não. Se alguém Se ele roubar for uma camisinha pai, sua, ele não tem que o cara assumir roubar a uma criança. camisinha sua, você tem obrigação com isso. Ele não tem que assumir uma Vai criança? se fuder se você não nem Ele comeu a não mulher, quer. porra. Não, mas ele não quer. Sim, Jack Ele- Joy, ele lembra é da o pai. Globo? Não, Você não, lembra de vocês Jack não- Joy? vocês O estão quê? falando de coisas Ele é o pai. diferentes. Ele é o pai. Mas ele não quer assumir. Não, Acho que não, foda-se.
Não, mas eu não acho que não tem que ter paternidade voluntária, não. Eu acho que o cara tem que ter o direito a renunciar à paternidade, mas... Vem cá, a mulher... mas aí nós estamos fudidos. A mulher engravida se Aí quiser. sacaneia, Não, calma, né? a mulher engravida se quiser. Ela escolhe se fica fértil. A mulher engravidando, ela pode dizer que foi estuprada, porra de coisa e tirar a criança. Pode tomar pílula no dia seguinte, o caralho. Nascendo a criança, a mulher pode dar pra adoção sem registrar o nome dela. É mentira isso ou não? A mulher não pode chegar e dar pra adoção? Pode. A mulher pode parir, não ser mãe. Vai dar o filho dela Se pros ela não outros. quiser... A mulher tem essa Mas ela faculdade, não o cara vai tem. querer, ué. O cara não tem a faculdade nem por um minuto. Essa possibilidade não passa na cabeça dela. Ela não vai querer doar o filho Nenhuma dela. mulher doa filho? Doa pra Não, caralho. tem, mas ela Vem não vai cá, querer Robertinho, fazer isso. nenhuma mãe joga filho no lixo. Ô, não existe 38, isso. você não me Isso não põe existe, nessa é não, mentira. que as aias vai Bote cancelar aí, nós de novo, criança velho. do lixo Você tem não me põe no rolo, 100 não. por ano, não é isso ou não? É mentira isso que eu tô dizendo? Não, acontece. Ah, caralho, a mulher legalmente, ela tem a faculdade legal de não ser mãe. É justo que o cara não tenha essa faculdade legal? Mas Que a é que você tá empregada falando roube sua Você tá camisinha. falando da exceção, da exceção, Quem da empregada exceção, isso da não exceção. acontece. Não, porra, essa é a regra. A maioria... Ninguém rouba camisinha de A maioria... ninguém, não. Olha, por exemplo, você tem um filho com foi uma mulher. Qual Você- foi a última notícia Ó, que você teve de alguém que pegou não. uma camisinha, colocou Ó, dentro e conseguiu engravidar? eu tô dando um exemplo extremo. Mas Então- qualquer mulher que o cara perde o poder pátrio, que ele perde o controle de criação do filho, ele deveria ter o direito, então não é mais meu, foda-se. Você quer ser puta? Você quer ser transexual? Você quer botar meu filho pra vestir saia? Então ele não vai ser meu filho, tire meu nome. Eu acho que tem que ter essa faculdade. Não existe negócio, você vai impor o cara ser pai? Isso não existe relação afetiva. A paternidade, a história de Jesus começa e termina com a adoção. O que interessa é a vontade. Não, involuntário significa violento, significa ilegítimo. Paternidade involuntária é absurdo, velho. Mas é que se Por quê? isso Por for quê? pra Não, mas você- prática, Renato, ninguém mais... É o fim de Errou, tudo. É errou. o fim de tudo. Não, Os não, ca- não, os é o caras fim- já é não o são fim da pais. putaria dos bastardos. Como os bastardos não tinham direito nenhum há 100 anos atrás e a mulher não abria as pernas pra homem casado, né? É o fim da putaria dos bastardos. Esse é o fim das famílias desestruturadas e da maioria dos filhos bastardos. Esse é o fim. Porque há 100 anos atrás, se a mulher abrisse as pernas pra homem casado, não tinha direito a porra nenhuma. Renato, não é isso ou não? hoje, O quê? com a E não abria, obrigatoriedade é isso ou do não? negócio, o cara já não Mas tá o lá. quê? Mick Hoje, com Jagger- a o obrigatoriedade quê? do negócio, o cara já não paga pensão. Imagina se ele puder sair. Não, mas aí é que tá, não vai precisar pagar a pensão, porque a mulher não vai abrir as pernas sem garantia, sem colateral. Ela não vai abrir as pernas sem estar casada Mas com um contrato até de isso depósito. acontecer, Ou nós não? estamos falando de 20 anos de Não, acontecimento de agora, aprendizado. nesse instante, a maioria dos casamentos do mundo, a maioria dos casamentos na África, a maioria dos casamentos na Índia, a maioria dos casamentos na China, já tem contrato, já tem colateral. As únicas pessoas que estão entregando a filha, que acha legal a filha de 14 anos, de 15, 16, abrir as pernas pro namorado dentro de casa, são as pessoas que acreditam que vai receber aposentadoria, que acreditam em pensão. Acabou, porra. O judiciário brasileiro não tem mais como tomar nada de ninguém depois que existe criptomoeda, acabou. O cara, depois que tem Bitcoin, o cara só dá se quiser. Quem entender isso, entendeu que acabou o judiciário e acabou a previdência, não é isso? Os caras Ok? tiveram o patrimônio Acabou o dele negócio de em dar. Bitcoin. Minha filha abrir Não as dá pra pernas pro fazer. cara de graça, que porra é essa? Ah, a puta, o cara paga e ainda usa camisinha. Minha filha, ele vai usar de graça e meter, engravidar, empurrar doença nela? Que desgraça é essa ou não? Hein? Mas o que eu acho que o grande entrave dessa situação não é nem o fator financeiro. Quando você fala de uma criança não ter pai, ele não ter acesso ao amor, ao aprendizado, sabe? É o que você vai deixar, porque o que você vai deixar de verdade não é o dinheiro, é o ensinamento. E aí, ô Renato, de verdade, isso aí, ó, não tem como você ter controle, não. Se Você o cara concorda? não quiser ser pai, já Robertinho, não vai ser. Robertinho, porque você concorda que as dá pessoas amor, seguem você dá motivações, sim ou não? É mais caro Você do que concorda, dá dinheiro, você concorda entendeu? que as pessoas seguem motivações, sim ou não? Claro. Você concorda que uma mulher engravidar de um homem casado, ter direito a patrimônio, alimentos e herança, estimula a produção de bastardos, sim ou não? Sim. Pois é. Antigamente, essa pessoa não tinha direito a porra nenhuma, tinha mais ou menos bastardos. As mulheres abriam as pernas para homem casado. As mulheres só abriam as pernas se tivesse pagamento e ela era uma prostituta, ela sabia disso, ou se tivesse casamento, que era o colateral, não é isso? Ou não? Eu entendo. Isso vai voltar a tempos acontecer. diferentes, Isso tempos vai, não, diferentes. isso vai voltar a acontecer. Não volta. Rapaz, Não volta. você vai aposentar? Não. Você vai aposentar? Não. Funciona a pensão de alimentos? Consegue tomar uma coisa do cara? Nossa! Você vai ver se Não- você vai, se não seu filho consegue. Vai trabalhar 4, 5 anos pra pegar uma menina limpa. Se ele Não, quiser não, é comer, mais ele vai do que comer. isso, é pior Agora, do que quando seu isso. filho tiver 20 anos, meu irmão, Mas na hora não, de que casar, prende, ele vai né, ter que o botar dinheiro. dinheiro, Pensa velho. que o negócio aconteceu, separação aconteceu. Eu vou ter que arrumar dinheiro pra... Ele vai ter que arrumar dinheiro, ou você ou ele. Se não, meu irmão, eu acho muito Não difícil que ele casa? case. Você acha que é Não, ele 20 pode pegar anos uma assim? puta. Ele pode pegar uma derrota, Não, é isso? tá, Porque ele tá. pode casar com a mulher que foi comida por 100 homens e tal. Ele pode, isso aí ele arranja. Ou não? Uma deficiente, uma porra assim, ele pode arranjar ou não? Então você não teria, não doaria óvulos? Não, não doaria. Nem pra uma família conhecida e tal? Não, de jeito nenhum. Era pra ter acontecido do jeito que era pra ter acontecido. Não aconteceu, agora Mas eu assumo os meus B.O.s. Eu tive mãe e pai afetivo, eu gostaria de ter 10 vezes mais se eu pudesse. Não, eu assumo meus Você não queria ter B.O.s. várias mães e pais que amassem você, não? Sim, sim. Eu conheço pessoas que têm pais e mães afetivos e que são, pô, extremamente gratos. Porque Porra, é uma velho. escolha a mais, né? Tipo assim, Porra.
O filho natural, ele pode não ter sido uma escolha, mas o afetivo sempre foi uma Se escolha. você fosse geneticamente filho de uma mulher e tivesse vindo da barriga de outra e amamentado na outra, as duas eram suas mães, não é isso? Nossa, eu seria muito confusa. Não, as duas são sua mãe. As duas. Uma ama de leite é uma coisa que existe há milhares de anos, porra. Uma me ama de leite concebe. é uma relação sagrada, porra. Eu ia demorar uns 3 anos pra entender Mas isso. sempre existiu ama de leite ou não? Sim. Uma mulher que a mãe às vezes não tinha leite ou Sim. morreu, não é isso? E a outra, Porque você tá. bebeu do meu sangue, não é isso ou não? Entendi, O quê? Sim, Ou não? sim, entendi. E em qual dessas quê? 3 que eu entraria? Tá vendo como é O que confuso? você Eu não quiser. vou fazer, não. O que você quiser. Agora, se você tivesse óvulo congelado, era só meter bronca lá e deixar a Entendi. mulher ficar metralhada, como as atrizes de Bollywood Mas fazem, não é isso ou não? O Não, mas a processo, questão não, não é o essa, por processo de exemplo, eu congelamento de gostaria de óvulos ter- é muito Você queria sacrificante. engravidar? Ah, hoje não mais. Mas se você engravidasse, tivesse ter tido 2, 3 filhos, você concorda que você estaria muito mais metralhada do que hoje ou não? Eu estaria acabada, eu Então- estaria cansada, eu não teria joelho, Não é teria melhor você cabelo. pagar $2.000 pra botar a mulher, já tá arregaçada, já pariu 2 ou 3, não é isso ou não? Renato. Já vou passar boiada, Sério, não é isso ou não? Ser pai não é só ter isso, ser pai é todo Cara, um processo. é, Não, também. Exatamente. Não, você pode também adotar. É, Não é uma Beleza. coisa simples, Não. você quer gestar na sua barriga, você quer Isso, mas você tá concorda vendo que- todo o Você processo. Você concorda que Você existem quer- pessoas é. que precisam de óvulo? Tem barriga, Não, tem útero, concordo. não precisa de óvulo ou não? Concordo. Você doaria então? Não. Nunca doaria? Não, porque tem um monte de gente que precisa de um monte de coisa e eu não doaria. É isso. O brother lá do Telegram, como é o nome dele? Já tem 122 filhos, não é isso? Lá da Rússia, Não, lá. como é o nome do brother? Como é o nome dele, rapaz? O cara tem 122 filhos. Ele começou pagando Como um contrato assim? de coparentalidade, ele pagava pra mulheres que ele queria reproduzir, engravidar. Aham. Aí depois ele começou a doar, e agora ele tá cobrando, tá vendendo gala, não é isso? Meu Deus do céu. Como é o nome do cara, Porra, rapaz? da onde que é esse Pavlov, como é o nome do cara, o dono do Telegram? O dono lá do Telegram? Não sei não. O dono eu do Telegram não tem- gravei com o nome dele, que diz que faz a mesma coisa? Com o nome dele? O Ryan, que diz que quer engravidar O 20 Ryan mulheres dos assim. Santos? O Ryan dos Ryan diz Santos? que quer engravidar, que ele quer pegar, espalhar mesmo o negócio, por que ele favor. quer ter filho com várias mulheres top, vários tipos de filho, né? Isso espalhado pra Esse garantir, Ryan não é isso? é bem doido, O né? quê? Eu vi que você esteve com ele agora semana passada, não foi? 2 Foi lá em semanas Portugal. atrás? Foi lá em Portugal. O Ryan Obrigada, Santos. Você teve com ele? É isso, mas, por exemplo, se você tiver uma mulher dentro de casa, é mais fácil convencer ela de você vender a gala do que você ter filho natural com 10 mulheres, não é isso ou não? Hein? Sim. Olha, eu vou te falar que eu vi o Renato fazendo isso com as pessoas, né, quando eu tava de fora, eu falava, não Isso deve o ser quê? tão difícil. mas é difícil pra caramba, que na hora ele fala rápido, você pensa, você fala, o que eu falo agora, o que eu falo agora? Você não doaria óvulo pra uma família Não, conhecida não doaria, sua não, precisando de um não, óvulo, não velho? doaria, não doaria. Não Você doaria. tem irmãos, não? Tenho, 6, 5. Então, um monte de candidato aí, são mais novos? Não, e pra mim são os meus Sobrinha filhos já criados, adulta? eu sou a mais velha. Pronto, acabou, então. Pra Você mim já são meus adotou? filhos Você criados. já adotou? São Não, pessoas que, exato, inclusive, têm eu botei um pra estudar fora, Não botei tem mais outro pra laço de sangue trabalhar. com você que seu filho teria, que só é não, metade seu, exatamente, ou não? Exato, não, eu sinto isso com os meus irmãos pra caramba. Sou muito próxima. São germanos, é do mesmo pai e da mesma mãe. Não, só eu do meu pai e da minha mãe. O resto todo mundo Ah, de então fora. pronto. Então seu filho ia ser mais você, então. A Não. tia tem um carinho como filho, assim, mas não é a mesma coisa. Não sei. Não. Mas a minha mãe Não, afetiva não é. não é minha, não tem nada genético meu. Não é. Você não. Não é. eu- A minha mãe genética não tem muito afetivo, Exatamente, mãe, te amo. exatamente. Não tem nada a ver. Você genética. A paternidade, as relações, elas têm que ser voluntárias. Pra ser uma Exato. coisa livre, pra ser uma coisa limpa, ela não pode ser violenta, não pode ser imposta. bicho. O amor é Renato, eu convivência, concordo mano. com Amor você é nesse convivência. ponto. Mas Quanto mais você Escolha, convive, maior amor é você cria escolha filho. e convivência e escolha, não é isso ou não? Quando é Você genético. pode escolher não querer, não é isso ou não? Você concorda Exato. comigo ou não? O quê? Quando é Olha, não. genético e quando tem afeto, o laço é muito mais forte. Não. É inegável. Não. É eu não muito sei. mais. Não. Pô, quem tem afetivo, beleza. É, ué. legal. Quem é só genético, não. Às vezes o cara é afetivo, tem mais. Mas quando o cara tem os dois, é muito mais forte. Não. É muito mais forte. Eu duvido que meu filho vai ter um pai que ame ele mais do que eu. Eu duvido. Você vê seu Não pai tem e sua como mãe você dele, medir isso, você Gabriel. vê Você é quanto que louco? Seu pai e sua mãe dele, mas seus avós. né? Exato. Não tem como medir amor, não, velho. Exato. Lógico que tem. Nesse Não, ponto tem, não Robertinho. Seus filhos nunca vão ter um pai que ama eles mais do que você. Não tem como medir isso. Tá, no seu caso, então. No meu tem. Então, Não beleza, tem, não tem. beleza. Você ama mais Eu seu não filho. vou te convencer Não, do Você contrário. ama seu filho mais. Não. Mas você ama. Você ama seu filho mais do que eu amo o meu? Não tem como saber quem ama mais o filho. Se eu amo mais o gente meu não tá no filho coração do que de ninguém. você, A gente não eu tá no sei- coração eu de não sei ninguém. se você ama sua filha mais do que eu amo meu filho. Entendeu? Não tem Até como porque não é um saber. indicador objetivo, né? Imagina alguém que. E aí tá, entenda O que isso. mais tem é pai genético que estupra Não. o filho, mata a porra toda. Isso, não, imagine que eu morra e alguém comece a criar meus filhos e dê pra eles tudo que eu dei com a mesma intensidade, com o mesmo Ou mais. carinho. Esse Ou cara mais. amou meu filho mais do que eu mesmo, porque Exato. ele nem tinha essa responsabilidade e fez da mesma forma que eu. Talvez esse cara amou meu filho mais do que eu. Não tem como você imaginar isso. Ô, Lara, como que você lida com esse lado espiritual seu? Eu não tenho um lado Você espiritual. não tem. Não Essa tem. caixinha, você não... Não tenho.
Graças a Deus. Graças a Eu Deus já vi eu tô... você falar. Você não tem esse... Aí você reconhece essa- que existe uma coisa que não é esse mundo físico, não é isso? Você Então- reconhece que existe uma coisa psicológica, que eu existem não camadas. eu não me reconheço como agnóstica. Porque eu não reconheço que existe algo que eu Nada. não sei. Eu Você estou- pode existir ou não. Eu estou pronta... Isso, eu tô pronta pra me curvar às evidências. 100%. Se você estiver aberta, vai aparecer. Amém. É. Você tá aberta? Tô sempre. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Se ele Muito mais aparecer numa perguntas. sessão dessa aí, você vai ter um papo Então, bom com ele, não é isso? Então, aí que tá. É porque precisa aparecer de um ponto de vista de um crivo metodológico aceito por todo mundo, Não, né? depende, né? Depende da Não, conversa eu que você tiver com ele, uma, não é isso? não, aí que tá. Não, uma experiência pessoal não faz de uma coisa uma verdade. Rapaz, depende da experiência pessoal. Então, eu imagino... Depende da Não, experiência às pessoal. vezes você Do pode ponto de vista ter um- objetivo, não. Não interessa o que eu viver, interessa o que acontece. Não, uma experiência pessoal pode revelar verdades universais. Por exemplo, vamos dizer que Deus aparece pra você e tem uma conversa com você revelando coisas que você gostaria que fossem reveladas e diz assim, olha, você quer que eu prove que eu existo? Vai em tal lugar, faça tal coisa que vai acontecer isso. Sinais mesmo de coisas físicas que acontecem. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Existem várias pessoas na história da humanidade pediram sinais físicos a Deus e ele... Você já foi em Portugal? Não, do galo lá, você já viu? Não, nunca foi. Ah, isso, em Portugal, todo lugar tem um galo. Tem um galo de Barcelos, né? Isso que o galo é o Deus impossível. Tinha um cara que tava fazendo o caminho de Santiago e foi acusado e ia ser condenado à morte, né? Isso? E ele pede a Deus que mate ele antes do dia seguinte, pra que ele não morra como um vagabundo. A oração dele não era pra ser inocentado nem fugir, era pra morrer antes da condenação, não é isso? A humildade do cara, não é isso? Pô, Não? eu já vi essa Que história não do morra, caramba. não morra como um vagabundo. Tipo assim, é uma humildade da porra, não é isso? Não me mate, por favor, me mate. Aí Jesus aparece no sonho e diz assim, olha, você tava numa missão em meu nome, não é isso? Então eu vou segurar a sua. Você vai dizer ao julgador que vai aparecer um sinal incontroverso do meu poder e da sua inocência. Aí ele conversa com o padre que não precisa de extremoção não, que ele não vai morrer, que basta ele apresentar ele ao juiz, o juiz não tinha interesse de ouvir ele, tava fazendo uma refeição e tal. E a história diz que o cara disse assim, fala o que você quiser, que você é um homem morto, eu tô comendo, não vou nem olhar pra você. O cara fala assim, em nome de Jesus, eu recebi uma mensagem de Jesus em sonho, que afirmava que na hora que eu afirmasse a minha inocência, ia haver um sinal incontroverso da intervenção divina e da minha inocência. A galera deu risada e a galinha assada na mesa regenerou e cantou. Uhum. Isso não significa, o galo não significa que eles acreditam que aconteceu isso, mas que nosso Deus, o Deus do impossível, pode tudo, inclusive fazer uma galinha regenerada assar. Existem tipo, um montão de relatos de Cantar. pessoas. Não, pior que cantar é tipo uma galinha assada viver, não é isso? Nascer pena e ela levantar, não é isso ou não? Tipo, voltar a galinha assada dos miúdos, a porra toda, não é isso? Tipo assim, existem coisas extraordinárias. Tem pessoas que veem um milagre a cada nascer do sol, tem pessoas que veem milagre a cada casamento, tem pessoas que veem milagre no nascimento, e tem pessoas que precisam de milagres Eu já fisicamente presenciei extraordinárias, não é milagres, isso? Fábio. E tem pessoas que querem... Sim, porque eu Isso- vivi 11 anos na igreja, eu trabalhei Ok. na igreja, eu preguei. Pois é. Eu estudei teologia. Então, eu vi isso acontecer. É que eu sei que isso não representa uma evidência. Uma coisa que eu vivi não representa uma evidência para todos. É isso, uma galinha assada regenerar e cantar. Se você visse isso acontecer, não vai... Não, pra Você mim diz, não. Em nome de Jesus, eu disse que a Agora, galinha se assada- galinhas Jesus- assadas Mas- passassem a cantar, normalmente, se fosse possível Não. de provar aqui, Não, ali, lá e acolá, Deus dizer a sim. você, olha, você vai em tal lugar, tal hora, e pode dizer isso, que a porra Eu vai posso contra estar a lei da simplesmente, eu física. posso estar O quê? simplesmente sugestionada. Não, mas Eu posso você simplesmente sim, mas, sugestionada. nesse caso não foi uma pessoa que viu a galinha assada cantar. Foram dezenas, não é isso ou não? Foi uma galera, não é isso ou não? Mas uma Ok? galera pode se juntar e inventar essa história também. Pode ser um né? Sim, hipnose coletivo. coletiva. É um Sim. surto É, coletivo. pode ser Coletivo. simplesmente também Isso. uma hipnose Só que coletiva. quanto mais pessoas, a chance disso acontecer é menor, não é isso? É. Ou não? É isso. Você pode pedir sinais e os sinais vão ser dados. Mas se você ficar buscando uma explicação mais complexa do que a realidade, você tá indo contra a navalha de Ocrã. Você tem que estar aberto a receber o que. Se você não tiver aberto Mas a eu receber, posso você não vai também receber nada, não é simplesmente, isso ou não? eu posso O quê? simplesmente também estar super em paz com esse assunto como tô. Também, pode. Claro, você vai claro. receber o que você tiver aberto a receber. É isso. Se você tiver de boa não precisar, você Eu não não tô precisa, não é isso, isso eu não. não tô Mas buscando o o nada. fato de você- mudanças espirituais, elas não são nem necessariamente fatos específicos para você uma galinha cantar. Aham. É só simplesmente uma aceitação. Eu passei por um momento e hoje eu sinto que existe, porque é sobre sentir. A É minha- sobre a fé mesmo. Não, você Eu teve entendo. 11 É que anos a na minha- igreja, a minha você tem uma única- experiência, Você teve 11 na anos, igreja, No você tem mínimo. toda a chave. Você, em poucas palavras, se você mudar de ideia daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, você entrega e acabou. A qualquer momento que você quiser, não é A isso minha ou não? única é isso. preocupação hoje é fazer o bem ao próximo. A Não, única. e você É só. Você É tá só no que eu autossuficiente foco. Em em ser tudo. útil e servir. Isso. É Então, só. você se sente autossuficiente. Se algum dia você Verdadeiramente, achar né? que a sua força não é o suficiente, você sabe as palavras que você vai chamar que outra pra entregar, não é isso? Acabou. É isso. Ou não? Ou não? Qualquer As palavras, coisa isso- eu conheço o caminho, né? Exatamente, você conhece o caminho pra caramba, não é isso ou não? É isso, As- conheço bem. Mas você colocou isso como um objetivo de vida, assim, fazer bem ao próximo? Ah, esse é o meu objetivo de vida, com certeza. Não coloquei, não. Eu aprendi isso. Acho que aprendi isso no cristianismo desde cedo.
E o capitalismo, você lucra E no fazendo capitalismo, mal ou bem ao próximo. o capitalismo não é exatamente o liberalismo e o capitalismo são a melhor Os forma de fazer vagabundos bem ao ganham outro. dinheiro violentando e roubando os próximos, né? E se Exato. matando os próximos. É por isso que eu Num digo sistema que de cooperação. é por isso que eu faço questão de cada vez que eu apareço, tem mais chance de eu ser sequestrado, minha família sequestrada até a morte. Cada vez que eu fico lá, mas é cada pessoa, cada família que aceita o Bitcoin. Lembra daquele negócio ali? Enriqueceu, ele passa a dar mais. Quando o cara enriquece através do mérito, ele passa a valorizar mais a liberdade, mais o mérito. Cada pessoa que é perseguida, ele passa a valorizar mais a liberdade individual. É isso. Cada pessoa que você vai fazendo, olha, existe uma coisa chamada Bitcoin. Você não precisa soltar fogos na frente do STF. Você não precisa protestar, não vai adiantar merda nenhuma. Acabou a eleição, não é isso? Cada pessoa que entende que a salvação é individual, não é coletiva, é mais uma pessoa mais útil, mais rica, mais livre, menos violenta em toda a sociedade. Exato. Você tem consciência disso, Lara, que assim, suas seguidoras a partir de hoje podem comprar esse discurso do Bitcoin, né? Que Eu vai espero ser que algo sim. Mas é mais bom, uma ferramenta. que vai ajudar Isso ela. é mais uma ferramenta. Mas você tem noção da responsabilidade que você tá jogando sobre você a partir do momento que você vai na mídia e fala, eu tenho Bitcoin? Não, eu tenho noção de que eu falo com adultos e que adultos são 100% responsáveis pelo que eles fazem. É, mas nem é sobre isso, igual o Renato falou Não, aqui. ela não A qualquer recomendou momento- compra. a Ela qualquer só disse que ela momento comprava, pode não é ser- isso não. Exatamente. A partir do momento que você fala, eu tenho Bitcoin, Sim. você pode ser sequestrado, você pode ser É engraçado roubado, que a partir do alguém momento que eu pode falo, tomar. eu como salada e essa preocupação de todo mundo comer bastante salada não existe. Não, né? e eu fumo DMT. Tá entendendo onde eu tô fumo querendo? DMT, Eu fumo DMT e aí agora vai todo eu mundo usei fumar- ketamina. Eu usei ketamina e... Não, quê? Não tem condição. O quê? Nesse ponto, sim. Agora eu tô falando na questão de te expor pessoalmente. Você como pessoa. Independente disso, Alguém, igual, ela já não tem o asset. Renato tem essa preocupação. O Renato fala, ó, a gente não tem que falar que tem Bitcoin. Quem fala que tem Bitcoin vai ser perseguido lá Pra na ela frente. não faz diferença. Porque ela já é uma pessoa que tem asset alto, ela já tem uma renda alta, isso não faz diferença. Se ela comprou Bitcoin ou só Magnificent não, já Seven, é relevante. O problema é um cara como eu, que tem um salário de 10 mil reais, que mas- entra na cadeia. Exatamente. Ela entra na cadeia, ela Uma- vai subir favela igual eu faço ou não? Uma Você entendeu o que eu tô coisa- dizendo ou não? Aham. Mas uma coisa Ou é não? você ter um patrimônio alto declarado, outra coisa é você ter um patrimônio alto em Bitcoin. Que alguém pode pegar e falar assim, ó, põe a chave aqui agora. Ela Você pode sabe não que ter isso acesso. acontece. Ela pode não ter acesso. Inclusive, ela pode ter uma placa dessa com 12 palavras em um imóvel. E eu não tenho entendido a placa e eu não sabia e nem tá em usar. imóveis diferentes, você dá me Não leva em sei tal onde lugar. tá, é. Né? Se o cara me pegar aqui agora, eu só tenho como dar o 2 milhões de satoshi do cara pra acessar o meu Bitcoin. Eu tenho que ir em 2 imóveis diferentes e o cara me manter vivo, porque se ele me matar no processo, ele não vai saber no final se a passphrase é verdadeira. A gente vai ter que ir na polícia, a gente vai ter que ir na fazenda, a gente vai ter que ir não sei onde, né? Isso se ele me matar no processo, ele não vai saber Nossa, se é verdade. o trabalhão que vai O dar quê? esse cara nem Pra vai você querer acessar fazer. seus não, é, Bitcoins, não você tem que compensa, ter Tem dois não, empresas, votos. então. tem empresas, inclusive, que você entra, que faz multisig com time lock pra você. Demora 6 meses pra você mesmo mover seu dinheiro. Você move o número de meses que você quiser. Se você quiser deixar legado pros seus filhos, você pode deixar que uma porra que só vai ser movimentada quando ele tiver 18 anos. Eu já ouvi O quê? falar pra você Meu ter autocustódia de verdade, você tem que acessar seu Bitcoin sem precisar de uma wallet, coisa do É isso, tipo. o ideal. Você sabe fazer desse É jeito? isso. Sim, o ideal, o domínio soberano que o pessoal considerava no passado, é você rodar seu próprio nó. Toda vez que você está usando um serviço de terceiro, você está confiando em algum grau do cara. O problema é que na hora que você transmite uma transação assinada, ele não tem como fazer nada além de transmitir aquela transação. O máximo que ele pode fazer é atrasar ou não mandar. A transação assinada não tem como lhe roubar. Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Se você fizer o que tá no curso ali, você já tá seguro de não ser roubado. Você não é soberano porque não é você que tá jogando na rede. Você tá fazendo Exatamente. Não entendeu o que eu tô dizendo? Você entende que você não tem soberania nesse ponto. Se você não sabe Sim, mas se eu rodar. mandar e o cara não mandar, eu vou mandar pelo Você outro só 2 não vai minutos ser depois. rodado. E é isso. Aham, Eu tá. tenho 10 opções ali, não entendeu o que eu tô dizendo? A única preocupação- Inclusive, eu tenho amigos que rodam nó que eu vou pedir pro brother mandar pra mim. Eu tenho pelo menos 15 pessoas no meu grupo ali. Olha quem tá rodando nó agora, os serviços pararam de funcionar, não é isso? E Aham. mandam pelo SMS pro cara a transação, não é isso? Boa, Ou não? boa, boa. A única preocupação real que a gente tem é um computador quântico suficientemente potente pra acabar com Já tudo? vi falar isso, hein? Lá. É. Hã? Boa. Já vi falar sobre Já? isso. É isso. É, Essa é a única preocupação que a gente tem? tem várias preocupações, né? Isso acho que é a maior Mas a preocupação. grande? A grande preocupação da gente, na minha opinião, é uma pandemia de verdade que mate um percentual alto da população e a sociedade colapse, não é isso? Tá. Ou um evento MIAC, né? Tipo, aquela de massa coronal que a energia elétrica para de funcionar no mundo e aí mais de 90% das pessoas morreriam, né? Acho que isso é uma preocupação maior do que o computador quântico, não é isso? Tá. É, eu acho que colapso civilizacional, tipo, uma epidemia de verdade, que matasse 1-2% da população por mês, as pessoas iam continuar em cidades, o policial, o bombeiro, o médico ia continuar ir pro hospital, pegar a família dele e sumir. Uhum. Acabava a sociedade no mundo, não é isso ou não? Uma doença que fosse marginalmente pior do que a gripe espanhola, porque a Covid só matou velho. A gripe espanhola só matava as pessoas de 12 a 20 e poucos anos, não é isso? Quanto mais novo, mais morria, não é isso? Aí a conversa era outra, não é isso ou não? Hein? esse é E o impacto social é próximo diferente, do não é isso ou fim, não? é.
Uma doença que mate as crianças, adolescentes, jovens é totalmente diferente, não é isso ou não? louco, tá Porque você dizer, foda-se, eu não vou trabalhar minha pica, não é isso ou não? O quê? Ou não? Eu acho que a maior ameaça é essa. Existem várias soluções pra ameaça quântica. Tem pessoas que alegam, inclusive, que o SHA-256 é quantum resistant, que nem isso não vai fazer diferença nenhuma. Hoje, a maioria dos caras que entendem muito mais do que eu de criptografia dizem que a computação quântica só ameaça endereços antigos e usados. Mesmo assim, podia despencar o preço, né? Porque ia ter que mudar, o cara que a galera que faz endereço, que deixou dinheiro, endereço usado ia cair. A questão é que é o seguinte, os tipos de endereço de Bitcoin já avançaram 4 vezes. Os primeiros endereços a ser quebrados vão ser os mais modernos, centenas de vezes mais seguros ou os antigos? Os antigos. Na hora que acontecer um negócio desse, quem vai se lascar é o cara que não tá se atualizando há 10 anos, não é isso? E vai aumentar ou diminuir a pressão pra vir endereços novos ainda mais modernos? Vai aumentar. Pois é. Seleção natural, 1 milhão de anos, não é isso? Boa. Sempre pode aparecer uma doença que mataria todos os humanos. Sempre pode aparecer uma doença que mataria todos os humanos, não é isso? Sempre, ou não? Sempre podia ter vindo um meteoro que fizesse com a gente o que fez com os dinossauros, não é isso? Sempre pode acontecer isso. Mas eu ainda sempre acreditei no Skynet. Vamos ler o superchat? Podemos? Podemos, ler? devemos. Pode ser, Renatão? Que manda, velho. Galera, tem um QR Você acha Code que o aí. Renato tem quantos bitcoins, Lara? Se eu fosse chutar, tem mais de 10? Declarado, ele já declarou 200, né? Você declarou eleições. 200? Declarou. 2018. Declarei o eleitoral, tá na internet pra todo mundo ver. 200 declarados? Há Na muito internet. tempo, E você a long tá time economizando ago. no botox do bruxismo? Tá, pô, mas se eu ele não tivesse- economiza no ar-condicionado. se eu não tivesse- A se eu não olha tivesse a cara da economizado, eu não Luísa tinha ali, declarado, ó. não é, Olha, não? olha o jeito que a Luísa tá. Ele economiza no seu botox? Ah, tá. Ele economiza no ar-condicionado. A casa dele não tem ar-condicionado. Ele fica Ele comendo tava gelo. ligando pra ele tava Ele mastigando comendo gelo. gelo. Mastigando gelo. Por que não? Quase Gente, morreu do aqui eu vou coração comer aí. gelo. 200 ele tem declarado. Ele tem mais de 1000 bitcoin. Não, Ele não tem vou- mais de 1000. Não. Tem mais de 1000. Mais de 1000, Tem mais de 1000, mais Porra de nenhuma, 1000? Tem mais conversa. de 1000. Tem Nunca, mais de 1000. Nunca. Você tem mais de 1000? Tem Não. quase 1000. Não. Mil hoje em dia é 100 mil dólares vezes 1000 é quanto? É 100 milhões de dólares? Não, né, velho? Porra, nunca cheguei nem perto disso aí. Será que você não tem? Nunca cheguei perto disso aí. Você também não falaria, Não, né? Não eu tem não como falaria. falar pra Rapaz, é gente. isso aí, nunca cheguei nem perto, velho. Falaria. É. Vai, 74. Eu tenho informações. Eu tenho Tá, informações. entendi. Também, Não, já acho me que contaram. acima de 10 não faz diferença, não. É, né? Acima de 10, 20, se a pessoa tiver renda, tiver um emprego, tiver renda e tiver capacidade de esperar mais 10, 15 anos, acabou, né? Acabou, não precisa fazer mais nada, né? Não precisa se mexer mais não, né? Uhum. A Lara já tá com mais de 10. Eles acham que isso inteiros, a galera acha que inteiros na próxima geração é tipo título nobiliárquico, né? Tá. Que não vai fazer diferença nenhuma. Agora, eu acho que a gente pode não viver pra próxima geração, a gente já tá na metade da nossa Se vida, tudo né? der Isso- certo, né? Que a gente já tá cansado, né? É isso, se o Bitcoin... Hoje em dia, o Bitcoin vale mais ou menos 10% do que vale o ouro. O Bitcoin precisa valorizar 11 vezes pra bater o valor do ouro. Que seria uma boa meta aí pra próxima década. Tá. Se estabilizasse nisso aí, rapaz, já seria brutal, né? Tá. Sabe que uma vez eu conversando com o Renato, eu falei, pô, Renato, as coisas estão caras aqui no Brasil, né? Carne subindo, Eu lembro desse ovo dia, mano. subindo. Ele virou pra mim e falou assim, rapaz, Pra mim, pra não. mim nada sobe. Pra mim as coisas só ficam mais baratas. Só fica mais barata. Mas- É magnata. Aí sim. É magnata. Você Sim. você usa o padrão de conta que você quiser. Se você pensar em real, não vai valer a pena acumular. Não vai valer a pena ser Exato. honesto. Se você achar que a justiça são as 4 linhas, não vai valer a pena obedecer a lei, não é isso? Não vai viver valer a num- pena acumular. num sotaque Não de vai juros valer a pena negativo. casar, não é isso? Exatamente. Só vale a pena casar se você casar num esquema em que vale a pena ser honesto, não é isso? E Exato. só vale a pena ser honesto com colateral e o juiz privado que você vai escolher, não é isso? Com as motivações, contrato certo, ou não? Show de bola. Super chato. Inclusive, tá cupom magnata, né? Pra Cupom você. Magnata dá entrar na 10%. Stackbit. E se você comprar em Bitcoin, Mais 10%. você ganha mais 10%, Vai ou seja, estuprar o malandro, não é isso? 20% de desconto. E tem outros QR Codes aí, galera, entra pra você ver, são sempre oportunidades que a gente deixa. Então, o link, o QR Code que tá aí, se você acessar, sempre você vai ter a oportunidade de ganhar uma grana extra. Se você tem terceiro grau completo também, eu vou falar pra você agora da é? Guruja. A Guruja é quem mais aprova no Brasil para Receita Federal, Receita Estadual, Controladoria e Fazenda.
que são profissões onde você vai mexer com dinheiro do Estado, né? Vai mexer com recolhimento de impostos. Vai ganhar muito pra comprar muito Bitcoin, Vai ganhar né? bastante. o Salários aí de 30, é o 35 teto mil que funciona. reais. Aonde, no meu irmão? público. O auditor fiscal é muito mais do que isso. Aonde, velho? Honestamente. Tem que ver se o cara é honesto ou desonesto, né? Lembrando, Não. Mas é isso, hein? É isso. A Guruja, no último concurso que você faz em Minas Gerais, de 400 vagas, quem estudou na Guruja passou, a Guruja pegou mais de 200 vagas. Ela Então, ela entra aí, QR Code na tela, vai conhecer a Guruja, que ela vai te ajudar muito. Esse número é interessante. Ela, tipo assim, ela já teve alguns concursos que ela teve 100% de aproveitamento. A galera que tava junto com eles, todos foram aprovados. Rapaz, você não tava vendo propaganda do Oliver nesse instante aí, porra? Não, mas eu faço agora. Quem é que faz o Oliver? Vocês estão fazendo propaganda de dois concorrentes, é isso? Não é é concorrente, concorrente, não o é Oliver é concorrente. carreiras policiais. Ah, é outra O Oliver- porra de Carreiras diferente. policiais. Ah, entendi. Polícia O quê? Civil, Polícia Entendi, Militar, entendi. Guarda Civil, Polícia Penal, né? O Oliver é carreiras É policiais. por isso que eu falei que tem oportunidade aqui, porque, tipo assim, se você quer realmente aperfeiçoar, estudar, se você tem responsabilidade, porque tanto pra você ser um policial, um auditor, mano, é sério, não é só ir lá e querer uma grana, vai lá e faz diferença, sabe? Você vai estar num cargo público desse, você pode ajudar muita gente ou fuder. Não vai lá pra fuder esse Brasil mais não, vai lá pra ajudar a galera, sabe? Você é inteligente, você passou, você tem um plano de carreira fantástico. Pô, seja um cara bom. A Lara tá aqui. Quanto você se propõe a ajudar as pessoas, não é, Renato? Rapaz, de graça, a Lara. Mano, você tá lá podendo mudar Rapaz, a vida das eu pessoas. devolvi Pô, mais de faz 500 veículos. Quando você devolve uma moto ou um motoboy, você devolve a Nossa, vida e a a produtividade. vida da pessoa. Quando você devolve um caminhão ou um caminhoneiro, bicho, você isso, devolve velho. quantos anos de trabalho do cara? Você triplica a renda, rapaz, o cara vida do chora de cara. alegria. Sim. Tipo assim, várias É vezes. impagável, De né, você Renato? conseguir achar o chassi do motor e ligar pro cara, de seu caminhão tá aqui, pode vir buscar. Você mudou a vida do cara, velho. Sem falar em tirar pedófilo da rua, zorra toda. Tudo que eu tenho, eu não herdei porra nenhuma. Eu não ganhei nada com minha vida acadêmica. Eu gastei dinheiro pra estudar e fazer curso. Tudo que eu tenho veio da minha carreira policial. E eu tô no segundo pior estado do Brasil de salário, não é isso? Isso. O quê? O quê? E o É mais foda. violento do Brasil, né? Eu tô na região mais violenta do estado mais violento do Brasil, né? Aí, eu tava conversando outro dia com o psiquiatra, eu digo, rapaz, nos Estados Unidos eu tava conversando com um veterano, o cara não pode mais ter mais do que 365 dias de situações de morte e defunto. Porque o cara se torna outro cara, nem um limite, o Você cara já tem tolera isso. 4 vezes isso. É isso. Cada ano foram 80 a 95 dias de plantão e foram 18 anos. Tipo, mesmo que fossem 15 anos, já passou de 1000 dias, meu irmão. Já deu, não é isso? Você já se estourou Já deu, já demais. estourou 23 vezes, não é isso ou não? E a média aí de 2, 3 caras, mano. Rapaz, pior do que um defunto, você chegar num carro que tem criança, pai, mãe. Eu trabalhei 3 anos só em acidente de veículo. Que não tinha cadeirinha, era bebê no para-brisa, vivo e morto. E família na ferragem. O meu tio me tira daqui, a mãe e o pai do menino morrendo na frente dele. O quê? Não é fácil, não, mano. Não, é pior do que tiro ou não é? Acidente de veículo pior, é inocente, é porra. pior. Acidente de veículo é inocente, não é vagabundo, não. Vagabundo e policial. Até quando o cara mete tiro, meu irmão, você se meteu com o vagabundo, eu tava na área do vagabundo, não é isso ou não? Exato. O policial não sabia que tem um confronto ali ou não? Ele deu teste ou não? Exato. Acidente de veículo, ninguém é culpado. Você ainda fica mais puto que não tem o que você fazer, não é isso? Não tem ir atrás de ninguém, não é isso ou não? O quê? É triste. O quê? Será que Foda, isso aí velho. te O quê? lesou, Magnato? Como é? Será que isso aí te lesou? Rapaz, com certeza, como a Lara falou que as escolhas dela tiveram consequências, as minhas também tiveram consequência física e mental pra caralho, velho. Você sonha com isso aí? Tudo que você puder. Já sonhou com isso aí, com defunto? Rapaz, como é anos de terapia, como é? Anos de terapia. Anos de terapia e ou meses de droga, não é isso ou não? Meses ou o oposto. de droga, Às vezes são meses de terapia com anos de drogas. droga, Depende do momento. Rapaz, eu tô dizendo a você, eu tinha dor de cabeça eu quebrava meu próprio dente, porra, de ansiedade, velho. Essa quê? parada já Porque era é na época possível. da polícia. Isso, Na há época da poucos anos polícia. atrás, porra. Como é que chama? Eu achei que era quando você era jovem isso aí. Não, porra, sei. você acha que... Depois que você entrou na polícia. Meus pais e minha mãe eram miseráveis, mas não era pior do que meu trabalho na polícia, não, velho. O quê? Rapaz, aquela ali é medonho, não é isso ou não? Hein? O quê? E você escolheu isso aí sem saber? Não, eu sabia, mas Sabia, né? plantão, porra, né? Alguém tem que fazer, né? Ou não? O quê? Renatão, eu deixando meus bitcoins na Blue Wallet em um dispositivo desligado o dia inteiro, sem acesso à internet, é seguro? Rapaz, depende desse dispositivo. O ideal é que você arranque a capacidade física dele, você abra e tire ele, não é isso? Qual o propósito de você deixar o aparelho logado, velho? Se você tiver... Cadê a chapinha? A chapa de aço em 2, 3 Aí. lugares diferentes. Alguém tomar a porra do dispositivo já não acelera até você ser dominado em sua casa, não acelera você ser roubado? Você quer que Sim. seja rápido ou devagar o acesso do dinheiro das próximas gerações?
O único momento que o Bitcoin não precisa ter pressa é na geração e recuperação de chaves. Isso não é pra fazer com pressa. Se é pra mexer com dinheiro com pressa, não é pra mexer, não é isso? Sim. Ou não? É pra você se mexer. tiver com a cabeça quente, É pra nem você mexe. abafado mexer com dinheiro de outras gerações? Não. Então não é pra fazer porra nenhuma. É só se você tiver calmo, beleza, horas, não é isso ou não? Disponibilidade de vários conta. imóveis ou não? E pra isso o ideal é usar, tá tudo resetado, não é isso? Watch only, meu irmão. Só acompanhar a salda pra carteira preta, não é isso? O Marcos falou aqui que depois do Lula ganhou, ele entrou em jejum. Eu acho que Com a muita cabeça, gente, eu acho que entrou em muita- luto, não é isso? que O muita Menor. gente. Boa tarde, pessoal. Minha honra. Poxa, 38, deixou o engenheiro Léo sozinho ontem. Porra, eu já pedi desculpa. Eu comecei aqui pedindo desculpa ao Engenheiro Léo e Xandão, Super Xandão, não foi ou não? Foi sim. E o Menor é membro do nosso canal, então se Quem é você Menor? quiser... É um membro do nosso Ah. canal, então se você quer mandar uma mensagem aí e eu falar que você é gente boa igual esse cara é só você virar membro. Eu não compensei, eu fiz propaganda, eu ainda disse pra assistir o episódio, não é isso? Eu ainda disse, pô, ó, divulguei o tá Engenheiro pago, Léo pra tá recuperar pago, os seguidores, tá pago. for não. O Tá quê? pago. Você tá ajudando demais o Júnior lá do Redcast. Tá pago. Tá pago. O Júnior tá ganhando com você. Você tá Não, ganhando. e o outro o sócio dele lá que eu gravei em Portugal? O Ryan Foi os dois Santos. episódios de mais de meio Pô, milhão de views ou não? ué. Não, pois é, você tá... Eu vou te falar, só você ajuda os milionários demais, mano. César Melo mandou aqui, avisa pro 38 que minha proposta de resolver o PAD dele de graça pra ele poder pedir demissão tá de pé. Já foi deferido. César Melo, especialista em direito Até que público. enfim. Já foi deferido, né? Já saiu. Pô, acho que é isso, hein, Robertinho? Publicidade aí igual desse cara aí tem que cobrar mais, hein? Só se for membro. É o cara fazendo o merchan aqui Fala falando. do escritório, né? Lara, obrigado, viu? Muito obrigada por me receber, foi muito interessante, foi um dos papos mais calorosos que eu já participei. Nunca pensou em contrato com parentalidade? Pensei, olha, nunca achei que com tanta veemência alguém me perguntaria sobre meus óvulos. Ninguém nunca perguntou se você congelou? Desse jeito Nunca? não. Congelou ou não? Geralmente é num Por quê? papo mais tranquilo, Isso tipo, é o que você congela. pensa, tal. No privado, sem ser com a câmera sem em sua ser com cara. né? 4 câmeras assim, então foi no mínimo muito interessante. Muito obrigado por Minha me honra. receberem. Foi uma honra conhecê-lo. Era um sonho conhecer você de perto. Você sabe que foi uma seguidora que printou uma tela onde ela comentou, eu queria ver a Lara conversando com o 38. Foi mesmo? E aí eu acho que embaixo você comentou, tipo assim, eu topo. Ah, E foi isso, então. A hora que você falou topo, me mandaram esse print, eu mostrei pro Renato, o Renato falou, rapaz, pode Uma galera- marcar, eu tinha que dar um eu salve, quero meu. ir. Felipe Que legal. Lordelo me ordenou, disse que tinha que dar um salve a ele, que ele acompanha não sei Felipe. quantos mil anos, não é isso ou não? Felipe Porque- Lordelo, quem que é ele? E Débora também, Medeiros, que acompanha há muitos anos, não é isso? É o Felipe e a Débora. Olha só, eles estão levando um beijo enorme meu pra vocês. Muito obrigado pela propaganda. Sabe que depois por fora a gente acerta aquele cascalho. Não, diz que é Começou- pago, diz que é pago há muitos anos, que eles acompanham a sua Que assinatura eles, zorra é toda. mesmo. O quê? Que eles estão lá no meu aplicativo, que eu tô Não. louca pra ele fazer um aplicativo Como é o igual nome o do meu. aplicativo? Arquivo. É onde tem os meus arquivos, entende? Pegou o negócio ali. É impressionante o número de pessoas que mandou mensagem falando, pô, a Lara me ajudou muito, a Lara foi legal. fundamental na minha vida. O bonde é forte demais. É, viu? foi É o prazer bonde. te É, o bonde é receber. forte demais. Como que acessa esse aplicativo seu? É só baixar ele pela Apple Store ou pela Play Store. E aí tem um monte de coisa gratuita lá, mas aí tem a parte dos assinantes. E aí os assinantes podem assinar. Eu tenho 2 produtos. Eu tenho o Negócios, em que a gente fala só sobre negócios. E tem o Arquivo, que é assuntos aleatórios. Então tem desde um vídeo legal sobre filosofia, até um vídeo sobre faxina, até um vídeo sobre maquiagem, até um vídeo sobre gato. E tem tudo que tem lá. Que legal, que legal. É isso, obrigado. Magnata, Minha honra. minha honra. Uma hora a gente vai fazer um episódio aí. O pessoal quer que você debate com o Jones Manuel ou quer que você debate Debater com, com comunista, algum velho. comunista. Ah, né? vai, é tão legal. Eu prefiro que ele aprenda a comprar Bitcoin, que ele deixa de ser comunista. O que você achou do episódio Começa a dele? trabalhar, para com esse Perguntar- negócio, não. Perguntar também o que você achou do episódio dele com o Wilker Leão, o debate dele com o Wilker, você viu? Mesmo. Quem O debateu Jones com ele? debateu com o Wilker Leão. Rapaz, a gente gravou com o Wilker, aquele negócio bombou com o negócio da escravidão, não foi? É. Rapaz, Nossa até o príncipe Senhora. imperial, meu irmão, concordou comigo, não foi não? Eu vou Hein? te falar. O quê? é Mas você viu o debate dele, do Wilker? Não vi, dele? não. Wilker? Eu não vi, não. Assista, Terminou em baixaria ou foi assista. nível? Tá precisando assistir. Assista. Eu prometo assistir, mas primeiro eu vou assistir Engenheiro Léo com o Super Xandão dizendo que não existe gravidade, não é isso? Esse aí, meu irmão, eu tenho muita curiosidade. Prepara, viu? Ó, O o quê? povo quer você debatendo com comuna. Eu prefiro gastar ou quer uma hora. você com o Rubão. Eu prefiro gastar uma hora gravando com Lara pra botar no aplicativo dela pra Pronto, ver se
Pronto, tá fechado. Vamos gravar pro arquivo. Você tem que dar a quem quer receber ou pra quem não quer receber? Não, você tem que dar quem quer receber. Eu prefiro sentar uma hora com Lara no lugar qualquer aqui. Pronto. Pra gravar, ó, abre aqui, Pra filmar ensinar no aplicativo. ensinar a galera a botar fazer no Bitcoin, aplicativo, vamos. A pessoa que tá aberta a receber, o que Pronto, não tá? arquivados, Ou não? eu consegui, ele Não vai. sei, você O quê? pode salvar muitas É pessoas com isso, né? Mas tem que ser uma pessoa Mas que você tem que- aberta a pessoa receber. tem que tá O público querendo, do Manuel tá exatamente. aberto a receber Bitcoin? Não, provavelmente. Ele tá aberto a receber a nossa querendo família, ver não é isso? você O quê? levar Eles estão pra querendo esse tipo. Não fala isso, não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Renata, não tem jeito. Tá aberto a receber minha casa verde e amarela, Bolsa Família. Renatão sabe o futuro, o presente e o passado, meu irmão. Não adianta discutir com ele, não, velho. Bora, galera. Renatão é melhor. Obrigado até agora aí. Obrigada. Um abraço pra Pô, todo valeu, mundo. galera. Vamos voltar pra Minas. Fui. Valeu, Flui. Beijo.